mais um episódio do Alfa Podcast. Esse é o episódio número 10. O meu nome é Maíra e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da BAP Tratores. Eu estou aqui com o Anderson. Anderson, seja bem-vindo. Eu quero primeiramente te agradecer por disponibilizar aí o seu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. E eu queria que você começasse se apresentando, contando para o pessoal quem é o Anderson da BAP. Olá para todo mundo aí. É um prazer é o meu estar aqui hoje com vocês. Gostei do convite demais. Falar um pouquinho tanto do Anderson como da BAP, da nossa história lá, de anos e de luta. Mas estamos aí para poder passar uma horinha aí com vocês. Ótimo, então vamos começar. Conta pra gente então um pouquinho da tua história. Você é daqui de Mococa mesmo? Vamos lá, a gente é uma família de 3 irmãos, tá? Eu fui o único que nasceu em Campinas e de lá a gente voltou de Campinas, a família toda daqui, e em 87 meu pai resolveu voltar para cá, para Mococa. Como todos os irmãos, a maioria tudo era daqui, a gente veio para cá. E meu pai tinha uma empresa lá em Campinas, uma sociedade, e falou, preciso tocar minha vida sozinho, eu vou para o interior perto da família lá e começar algo lá em Mococa. Foi quando a gente veio para cá. Eu na época tinha aqui, acho que 6, 7 anos, e ele veio para cá. De lá para cá eu quando vim para cá, estudei em escolas públicas. Depois da minha 8ª série, eu fui fazer a eletrô. Quando ainda eu lembro que a gente foi fazer o vestibular, fui com um amigo meu. O que a gente vai prestar? Qual que tem menos por vaga aí? Era eletrotécnica na época. Aí a gente pegou e falou, não, vamos fazer isso aí. E na época, cabeça de moleque, né? A gente não tem muita noção das coisas. E a gente prestou, passou... Repetiu o primeiro ano, tá? Porque ia para lá só para brincar praticamente. Mas depois acabei me formando. Depois que formei, como meu pai já tinha empresa aqui em Mococa, eu resolvi até que para fazer estágio, conseguir um estágio, eu fui trabalhar com o meu pai. Meu irmão já trabalhava lá na empresa, meu irmão trabalha com meu pai desde os 14 anos, desde a época de Campinas, tá? Meu irmão é mais velho. E fui para lá para poder aprender alguma coisa. Só que a gente que naquela época, flor da idade, aí, com 18, 19 anos, não tem aquela responsabilidade, né? É um pouco mais de meio que na zoeira. E eu fiquei ali para pegar algumas coisas, mandei alguns currículos que eu queria, como eu não tinha ido estudar fora, minha vontade sempre foi de morar fora. Falei, não, eu vou pelo menos trabalhar. E meu pai, naquela época, a empresa, estava passando por uma dificuldade. E eu falei assim, não, eu preciso ir trabalhar fora. Aí eu lembro que eu consegui um estágio ainda numa empresa de Maringá para fazer alguns serviços aqui na região. E não tinha dia, trabalhava de segunda a segunda. E eu sempre gostei muito de praticar esporte. Eu tinha meu futebol de sábado à tarde que eu jogava, sempre fazia anos lá, e apareceu esse estágio. Falei pro meu pai, eu quero ir. Meu pai falou, mas você tem aqui lugar para ficar? Eu falei, pai, não, a empresa não tá legal, eu preciso ir, eu quero morar fora. Só que morar fora era aqui na região, né? Em hotel na época. A gente ficava posando. Eu acabei ficando nessa empresa acho que um mês e pouco, porque a gente trabalhava muito de segunda a segunda. E chegava de sábado, domingos, como o pessoal, a empresa era de Maringá, a maioria, todo mundo vinha de lá, os caras queriam trabalhar. E eu ficava direto trabalhando. Falei, eu aqui tô perdendo, aquela época, né, pensando, tô perdendo minha vida. E a empresa ia ver que não ia levar nada mesmo, que eles só iam fazer umas instalações em alguns lugares, pontos chaves, e depois ir embora. Bom, saí de lá, voltei de novo para a empresa do meu pai. Só que nisso, como a empresa tinha uma sede em Campinas, logo que eu saí dessa empresa, eu acabei deixando alguns currículos lá, em algumas agências, e voltei para Mococa. Depois de 1 mês, 2 meses, me chamaram para fazer uma entrevista numa agência lá. E quando fui fazer essa entrevista, falei, pai, eu vou de novo. Meu pai, mas de novo? Eu falei, não, eu vou. Eu quero morar fora.
eu fui convidado a participar de uma seleção para a Ambev, em Jaguariúna. E era para fazer um estágio de 6 meses lá. E eu lembro que na época a gente entrou em 33, 34 selecionados. E eu lembro que depois do final do programa, quando a gente foi fazer o estágio, o coordenador de estágio falou, aqui depois eu vou ficar com 6 só. Então eu falei, pelo menos estágio eu faço. E eu fui para lá. E consegui morar com um amigo meu em Campinas, então eu morava em Campinas e estava trabalhando em Jaguariúna ali. Todo dia, graças a Deus, ia normal. Durante esses 5, 6 meses, eu lembro que acho que foi em julho, mais ou menos isso, o estágio terminava em dezembro. E num final de semana aí de rever os amigos, que eu vinha todo final de semana praticamente, eu tinha um amigo meu que estava trabalhando numa empresa, tinha acabado de ir para essa empresa aí, fazia uns 4 meses, em São Paulo, na América Online, um provedor de internet. A OL. Isso, a OL. Lembro. Lembra da OL? Que tinha o CDzinho. E eu lembro que meu amigo, ele estava montando uma equipe. Ele precisava de uma equipe. E ele queria montar uma equipe com pessoas de confiança dele, que ele poderia confiar. Porque o departamento dele lá, na época, acho que tinha por volta de umas 25 pessoas. E ele queria pôr umas pessoas de confiança. Ele já tinha colocado uns 2, 3... 2 que eu conhecia já, os outros 2, 3 era de confiança dele, mas eu não conhecia. E ele pegou e falou assim, eu conversando com ele, na véspera de Natal, falou, contrata eu para trabalhar lá, né? Presente de Natal, né? Mais ou menos isso. Aí ele falou, não, você não tem perfil para isso não, brincou comigo, né? Eu falei, não, contrata eu, cara. Eu, sinceramente, lá na Ambev, eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu formei lá na Eletrô, mas eu não gosto. Meu sonho quando eu era pequeno era trabalhar em banco. Olha só, que eu sempre gostei dessa parte de administrar, esse tipo de coisa. E lá onde que eu trabalhava era no escritório, era parte de computação. Eu adorava isso. Vou me sentir o máximo, né? E essa conversa aconteceu no final de semana, quando vejo que na terça-feira ele me liga e falou, você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Falei, não, vou sim, que dia? Falou, se você puder vir amanhã. Falei, beleza, amanhã eu tô aí. Me passa o endereço, como que eu tenho que fazer para chegar aí, pego o ônibus aqui em Campinas, eu vou. Aí eu tinha um amigo meu que já estava lá, um desconhecido, falei, não, você me passou todo o caminho aí para mim chegar lá, e no outro dia acordei, fui para São Paulo. Liguei na Ambev para dar satisfação, liguei para o meu coordenador, falou, hoje eu não vou poder ir, que eu tive um imprevisto, foi a única falta que eu tive, graças a Deus, lá na Ambev, e falou assim, deixei lá fazer uma entrevista. Chegando lá, entrei lá, puta do escritório, um call center bacana pra caramba, falei, nossa, tudo que eu queria, né? E a gente sentou, conversou, ele falou, eu sei que você não tem tanto conhecimento dessa parte, eu falei, a única coisa que eu te peço é o seguinte, me coloca aqui dentro e me dá o caminho. O resto eu me viro. Eu sei que você não vai me segurar aqui se eu não for capaz, mas eu me garanto. Eu falei, não, então tá bom. Então eu vou acertar teus papéis aí. Se você quiser, pode comunicar lá. Ele falou, a única coisa que eu te peço aí, será que eu posso começar depois da virada do ano, né? Que eu preciso dar satisfação e eu tô terminando o estágio lá na Ambev. Eu falei, não, sem problema algum. Pode deixar que eu... Aí acabei voltando. No outro dia, cheguei na Ambev. Cheguei no meu coordenador de estágio, era um coordenador, uma coordenadora. Falou, preciso falar com vocês. Aí ele até chamava, Mococa, o que você precisa? Eu falei, seguinte, eu preciso parar. Eu vou falar para você, eu preciso parar, o estágio acho que acabava dia 10, uma coisa assim de janeiro, eu preciso parar já imediatamente, só que eu queria que você assinasse meu estágio. Eu falei, não, você não vai parar não. Não, eu preciso parar. Eu falei, não, você é uma das pessoas que a gente vai contratar. Por que você vai parar? Eu falei, cara, eu vou ser sincero para você, eu não gosto do que eu faço. Eu tenho que ser realista. Não, mas como que você não gosta? Você é um dos melhores no que vai fazendo, né? Eu falei, cara, eu procuro fazer porque a partir do momento que eu tô aqui na empresa, eu tenho que fazer. Eu venho para cá para trabalhar, eu tenho que fazer, mas eu não gosto, cara, eu não tô feliz. Então,
falei, não, então pode ficar tranquilo que eu vou assinar teu estágio. Eu falei, e outra, você abre vaga para outra pessoa, que eu já tenho um outro serviço arrumado. Ele falou, não, então tá bom, não tem problema. Eu gostei da tua honestidade, legal, porque não adianta eu também te contratar aqui, daqui um mês você virar e falar assim, Anderson, preciso parar. E foi aí que eu fui para American Lawn. Eu fiquei lá durante quase 2 anos, tá? Eu fui morar, esse amigo meu e esse meu supervisor, a gente morou junto. Então a gente criou um vínculo muito grande. A gente tinha uma certa amizade, mas não era tanto assim. Quando a gente começou a morar junto, a gente foi se aproximando mais. E eu lembro que a gente saía muito lá também, às vezes nas folgas, porque lá a gente trabalhava assim, o meu horário era meio... Eu trabalhava, vamos supor, de quarta a domingo. Então eu trabalhava durante o final de semana. Então, vamos sair na segunda, vamos sair na terça. E não era horário comercial, não tinha horário, né? O horário começava às vezes das 4 da tarde e até meia-noite. Então era escala. E sempre que precisava, eles chamavam, eu estava à disposição. Nunca, ainda mais porque eu morava ali sozinho. E a gente saía muito junto e a gente tinha horas saindo e ficava falando de trabalho. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, o departamento pode fazer isso, que não sei o quê. Por fim, a gente já estava no meio da noite. Falei, cara, vai ficar falando de trabalho só e nada, né? E a gente foi criando esse vínculo aí bacana pra caramba. E eu, na época que a gente morava, eu tomava conta um pouco das coisas da casa, de organizar, de pagar as contas. E depois, mais ou menos depois de 1 ano e meio para 1 ano, quase 2 anos, a empresa lá, American Online, ela estava mudando algumas coisas, tá? Aí eu tinha uma amizade muito forte com o meu supervisor, e esse supervisor era muito amigo do gerente. Foi quem levou ele para lá também. Aí eles acabaram dispensando esse gerente, dali um pouco dispensaram o meu supervisor. Aí eu comecei a trabalhar na parte... Eu trabalhava lá na parte de call center, só que era a parte de suporte, tá? Existia um suporte via chat, via e-mail. Era um helpdesk. Um helpdesk, isso. Só que o nosso, eu trabalhava na parte de e-mail. Então, toda a resposta que tinha era por e-mail. Eu lembro que na época ainda a nossa equipe a gente tinha um tempo de resposta, quando eles pegaram, assumiram lá, o tempo de resposta era de 5 a 6 dias. A gente conseguiu fazer até a resposta em 2 horas, no máximo. Nossa! A gente ganhou uma premiação em relação a isso. A gente tinha uma equipe fantástica, todo mundo. Ele conseguiu montar uma coisa super bacana. Só que aí depois, com essas mudanças, como era uma empresa americana, ela veio com um pensamento. Acho que começaram a rever algumas coisas. Na época também não estava dando muito certo, a parte do CD, muita gente reclamava, foram mudando um pouco o foco, aí acabou passando a gente para fazer parte de chat. Eu fiquei mais um tempo lá, porém o supervisor, ele sabia que eu era amigo do antigo, que eles já tinham dispensado, então ele foi tirando devagarzinho cada um que era amigo dele, porque eles não gostavam, não se bicavam. E ele foi tirou 1, tirou 2, aí você já começa a não trabalhar com aquela vontade, por fim chegou até a minha vez. Falou, a gente veio aqui para discutir, falou, não, sem problema algum, faz parte, também já do jeito que tá, também não tá satisfatório, você entendeu? Você não tinha mais comunicação, você era tratado como mais um ali. Não por ser amigo ou não, mas do jeito que eles tratavam não estava legal. Não era só comigo, era com todo mundo. Foi aí que eu acabei saindo de lá e falei, preciso procurar outro emprego, né? Porque nesse tempo que eu trabalhava lá na American Online, eu sou muito família, tá? Meu pai e minha mãe é tudo para mim, principalmente meu pai, tenho muito orgulho. E nas minhas folgas eu vinha. E como meu horário vamos supor, minha folga era de segunda, terça, e meu horário lá, eu ia dormir acho que 3 horas da manhã, às vezes, por causa do meu trabalho. Então eu vinha para Mococa, meu pai começava a trabalhar ali às 7, eu acordava às 7 horas da manhã. E o teu
empresa que teu pai tinha já era a BAP nessa época? Já era a BAP, Já isso. era. A BAP, quando a gente veio para Mococa em 87, meu pai criou a BAP, Ah, tá. tá? Então ele já tinha essa empresa. Foi quando meu pai estava bem, tudo, naquela troca de governo em 97, 94, coisa do real. Collor, do Aham, Real. Meu pai deu uma... não ficou muito bem. E assim, meu pai sempre foi muito trabalhador. Se falar em trabalho, não tinha hora, não tem dia, nunca teve nada. Porém, às vezes não pensava as coisas, pensava no sentido do que eu acho que assim, ó, todo mundo trabalha hoje, tem um objetivo. O objetivo que é? É você também ver a parte financeira, né? E meu pai sempre trabalhava, às vezes, vamos, e não fazia muita conta. E veio essa parte dessa troca de governo. Meu irmão, coitado, meu irmão trabalhava do meu pai desde os 14 anos, estava ali já com ele, só que meu irmão também só trabalhou ali, não tinha tanta experiência, e meu irmão tomava conta de tudo da parte de loja. Então a gente mexe com peça, ele cuidava da compra, ele cuidava da venda, ele cuidava de pagar, de receber. Então era uma coisa que ficava muito sobrecarregado. E eu falo que meu irmão tem um coração tamanho do mundo, né? Não sabe falar não. Então meu pai falou, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Meu irmão, não, vamos fazer. E às vezes não colocava na ponta do lápis. E logo, aí voltando lá do meu trabalho para ver quando eu comecei. Aí quando eu saí da América Online, meu supervisor e meu gerente, eles estavam também desempregados. E um dia meu supervisor falou, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Falou, me dispensaram aqui. Vou ter que correr. Chegou minha vez, vou ter que correr atrás no mercado aqui também. Ele falou, não, vamos sim, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Foi quando passou uns dias, eu falei, bom, tô acertando minhas coisas aqui. Ele me ligou, ele já estava em Campinas de novo, que ele sempre trabalhou. Falou, vem para Campinas aqui, vou sentar com você, preciso conversar umas coisas com você. Ele estava até na casa de um amigo meu, quando eu morei na época da Ambev. Falou, a gente tá a fim de montar uma consultoria, eu e o gerente. Eu falei assim, uma consultoria? Falou, e eu quero que você venha trabalhar com a gente. Eu falei, como assim, né? Eu não tenho experiência. Eu falei, não, qualquer coisa a gente vê aí, a gente monta uma sociedade e você vai cuidar da parte administrativa e financeira para mim. Porque você já cuidava um pouco, eu sei que você gosta disso, você fazia as respostas via chat lá, você gostava de cuidar da parte de cobrança, você fazia isso aí, então minha intenção é colocar você. Beleza, fiquei todo empolgado, né? Saindo do emprego, virar proprietário, né? Sociedade. Falei, só que sociedade, eu já tive a experiência do meu pai aí, sociedade é complicado, ainda eu brinquei com ele, né? Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo aí. Aí a gente começou a montar a ideia dessa empresa, essa consultoria, e nesse meio termo, a gente estava em Campinas, esse gerente meu que morava em São Paulo, que foi gerente nosso, arrumou um emprego. E ele que ia injetar o dinheiro na época, na empresa. Aí eu falei, poxa, cara, e aí, né? O que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos ver aqui. Ele falou que vai dar um jeito de fazer. A gente pegou, falou, bom, fiquei mais um tempo, a gente ficou tentando fazer algumas coisas, montando portfólio, apresentação, logo, nome da empresa. E nas horas vagas a gente saía, porque naquela idade, 20 e poucos anos, 21 anos, vamos sair. E final de semana vinha para o Mococa, durante a semana em Campinas, e acordava tarde, começava a ver essa empresa, a empresa, tô vendo que não vai para frente. Eu parei um dia, meu dinheiro só tá acabando, né? Meu acerto. Falei, não é por aí. Aí um dia eu parei, pensei, falei, poxa, cara, meu pai começou do nada, meu pai nunca teve nada, tudo que ele teve até hoje, que ele conseguiu, foi através do trabalho dele, da empresa dele. Beleza, meu pai não tá legal, mas a empresa, né, não tá legal, mas não tá legal por quê? Tem algum motivo.
Porque se ele conseguiu chegar, não é a empresa dele que tá, não é o serviço dele que é ruim, tá mal administrado isso. E peguei, no estalar de dedo, eu tinha um tio meu também que tinha passado uma dificuldade, fui conversar com ele, toda vez que eu vinha aqui na minha folga, eu ia conversar com ele. Não, vem sim, vem dar uma força pro teu pai tá precisando, você é um menino de cabeça boa, você vai ajudar muito, você vai ajudar seu irmão, também alivia ele. E eu peguei e falei, poxa, só que ele vai ter meu tio, não esqueço disso, meu tio virou e falou assim, ó, só que é demorado, não é da noite pro dia. E você, acho que assim, ó, você começar uma empresa do zero não é fácil. Agora, você começar uma empresa do negativo, que é o que meu pai estava, eu acho que era um desafio muito maior. Eu falei, não, eu vou. Fiz não esqueço, eu tenho essa folha até hoje lá. Fiz um rascunho pro meu pai. Meu irmão uma relíquia, a folha. Falei, ó, vem cá, eu quero vir para cá, queria a possibilidade de vir trabalhar com vocês, mas eu quero fazer isso. E fui listando para eles. E meu pai, como era muito família também, adorava ver os filhos tudo junto. Falei, não, por mim pode fazer, pode vir. Meu irmão falou, não, também, eu estou sobrecarregado e tal, você vem me dar uma mão. E eu vim. Em 2003, aí eu vim para a BAP. Meu pai não estava numa situação muito boa, a empresa na época. E eu falei, bom, eu tenho alguns objetivos aqui, listei os objetivos que a gente tinha. Falei, ó, a gente vai atrás desses objetivos e a gente vai conseguir. Então vamos. E foi muito difícil. Quando eu voltei em 2003, eu tinha um padrão de vida lá, porque quando eu estava trabalhando lá eu até ganhava bem. Eu vim para cá, falei pro meu pai, fiquei 6 meses trabalhando sem ganhar nada. A única coisa que eu tinha um carro que eu tinha uma parte financiada. Falei, pai, eu só preciso tirar pelo menos pagando essa parcela do financiamento aqui. Eu não quero salário não, mas eu preciso pelo menos isso para me ajudar também. Não, pode você dar um jeito de tirar. Aí eu vim, foi um desafio grande, começamos a reestruturar a empresa, cada um na sua função, tá? Porque, pai, você é o mecânico, chefe da oficina, você é o mecânico, chefe da oficina. Adriano, você vai cuidar de vendas, você vai cuidar de vendas. Eu sou a parte administrativa, vou cuidar da parte administrativa. Todo mundo tá ciente do outro, mas quem dá a palavra final na vendas é você, quem dá a palavra final na mecânica é você, quem dá na parte administrativa sou eu. Combinado? Combinado. E eu confesso para você que no começo foi muito difícil. Durante 2003 aí, até 2006 aí, eu passei alguns perrengues que eu não esperava que eu passaria na minha vida. Não foi fácil. A gente começou a se organizar, mas ao mesmo tempo a mudança gera um pouco de uns desafios muito grandes. Sim. E você mudar algumas pessoas que estão acostumadas de um jeito é muito difícil. Até eu me acostumar, tá? Foi difícil porque a gente tinha uma vida totalmente diferente. Eu trabalhava tudo em tecnologia lá na época e vim para cá, tava coisa tudo precária, tudo desatualizado, parado. Falei, pô, o que a gente vai fazer, né? E eu ligava para esse meu amigo, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu discutia às vezes com o meu irmão, discutia com o meu pai, não, tem que ser assim, tem que ser assado, e meu irmão, não, é desse jeito, e foi perrengue. Mas a gente, nos trancos e barrancos, fomos nos endireitando e acertando. Foi aí que acho que em 2005, mais ou menos, acho que 2005, a gente acabou fazendo algumas mudanças de escritório. Na época eu fiz uma mudança de escritório, até na época fui para o Sebastião, da Procontábil, e eu falei, Sebastião, eu preciso de uma força aqui, eu preciso de uma consultoria, que eu tenho algumas coisas aqui que não está dando certo. Foi quando ele pegou e me apresentou a Alfa. Ele falou, ó, primeiro de tudo, você faz as coisas aqui em planilha sua, legal, tudo, mas você não tem controle, você não tem relatório das coisas, né? Então fica até difícil para a gente estar aprofundando nisso e até você ter uma base nisso. Foi que ele apresentou a Alfa,
A gente foi lá, sentei com o Aguinaldo. Na época era um investimento que nem poderia pensar em fazer, tá? Mas tem investimentos que você faz para ter um retorno no futuro. Isso. E foi aí que a gente começou a trabalhar com o pessoal da Alfa. Foi no começo, que eu falei para você, foi difícil também, né? Você vai se adaptando. Mas a partir daí que a gente começou a ter um parâmetro melhor das coisas, principalmente na minha parte de financeira. Porque ali eu sabia o que eu pagava às vezes de juro, o que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar. Então ficava muito mais fácil eu trabalhar com o fluxo de caixa e poder me organizar. As informações ficaram mais claras. Exatamente. Né? E foi que falou, agora o que a gente precisa é correr atrás de serviço. Então vamos embora e vamos tocar e vamos ver. E nesse meio termo teve muito, às vezes, imprevisto, porque a gente teve esses problemas do passado, meu pai teve os problemas do passado, a empresa teve, e foi que a gente veio batalhando. Então vamos tentar organizar aí. Eu não esqueço uma coisa, eu não tenho vergonha de falar, tá? Meu pai chegou a perder a casa dele para banco, ele chegou a perder o barracão da empresa para banco, tudo dessa má administração. No bom sentido, tá? Não estou criticando ninguém. Foi aí que eu falei que 2 objetivos meus era esse. Eu falei, a gente vai recuperar tanto a sua casa quanto o barracão. E a gente veio. E a gente em 2008, mais ou menos, meu pai nunca teve preguiça de trabalhar, a gente organizando e fazendo. Comecei a cortar algumas coisas. Meu pai falou, mas você vai cortar o cliente? Eu falei, pai, a gente tem que trabalhar com quem paga. É assim que funciona qualquer coisa. Ninguém vai querer vender para quem não paga. Você sabe o perrengue que a gente passa. A gente não tem crédito aqui, a gente tem que comprar à vista. A gente tem que descontar um título para poder comprar às vezes. Eu lembro que eu trabalhava muito, a gente tinha que descontar título, eu não pegava dinheiro emprestado, tá? Mas a gente chegou a descontar título, muitas empresas fazem isso. A gente chegou, eu tinha uma instituição que a gente ia aqui, a Gilbercred, e o finado do Gilmar, eu conversava muito com ele, e eu virava e falava para ele, um dia eu vou largar de você. Você me ajuda muito, porque ele tinha uma confiança muito grande, porque eu sempre procurei o que eu falo cumprir. Então, se eu vou te trazer um desconto aqui, tal dia eu vou trazer, eu me viro, eu corro atrás para poder fazer. Então, ele me ajudou muito, deu muita força na época, eu não esqueço disso. Às vezes eu ligava, Gilmar, estou precisando de um adiantamento aí, eu vou te levar o título tal dia que eu estou entregando um serviço, você não consegue fazer, ele fazia na confiança, você entendeu? E me ajudou muito. E através do sistema, tá? E eu olhava aquilo lá no final do ano, pagamos isso aqui de juro, cara, deu isso aqui de juro por ano, a gente precisa sair disso. Era um investimento, na verdade. Esse juro que eu pagava anual era um investimento que eu poderia fazer na empresa. E devagarzinho a gente veio fazendo bastante serviço, veio ganhando credibilidade no mercado, veio ganhando confiança, que eu acho que a partir quando o negócio começa a rodar, você começa a ter mais confiança. Aí, na época ainda, acho que mais ou menos 2009, eu fiz um anúncio, né? Existia jornal, você lembra que fazia aqueles anúncios de venda em jornal, né? Verdade. Tinha uma máquina de um cliente nosso e o cara queria vender. Eu falei, não, eu vou fazer esse anúncio no jornal aí, quem sabe vende. E eu fiz esse anúncio no jornal e chegou, acho que depois de uma semana, os caras ligaram tudo, vieram ali ver a máquina. Veio até um senhor e um rapaz veio ali conhecer a máquina, tal. Quando veio conhecer o meu pai, falou, deixa eu ver a estrutura de vocês aí. Aí desceu, mostramos a oficina, tudo. Meu pai sempre foi muito organizado em termos de trabalho, sempre gostou. Trabalha com graxa, mas assim, a ferramental dele é tudo limpinho, não gosta de sujeira de jeito nenhum. E organizado. Aí esse pessoal era gerente de uma empresa de porte muito grande, tá? Com várias filiais. E eles estavam interessados em comprar a máquina que era desse cliente nosso, mas por fim acabaram não comprando porque acabou não dando certo. Mas nessa conversa
surgiu um serviço, um trabalho. O cara virou e falou, eu tô com uma máquina para reformar, só que ela tá lá em São Paulo. Você faz essa reforma lá? Meu pai falou, o ideal seria fazer aqui, mas... E a gente não tava com tanto serviço assim na época. Meu pai falou, não, eu faço lá. Só que você vai precisar ficar umas 2 semanas lá. Eu falei, não tem problema. Meu pai pegou uma equipe, ficou lá, foi no barracão deles, ficou acho que 1 semana lá, fez o serviço, depois voltou, terminou, e o pessoal adorou. Falou assim, o cara veio e fez o serviço aqui, imagina se a gente mandar para lá. E aí os caras começaram a passar mais serviço pra gente. E como os caras o pessoal tem muita filial, eles começaram a mandar a máquina do Rio, máquina de tudo quanto é lugar pra gente começar a reformar. Então a gente começou a ter um volume muito grande de serviço. E com isso, com esse volume, você vai estabelecendo um faturamento, você vai conseguindo se organizar e vai começando a ter crédito e começar a fazer as coisas. Vai ter uma roda. Então, o teu fluxo de caixa vai se estabilizando e vai acertando. E com isso a gente veio trabalhando, batalhando, veio fazendo, veio voltando a ter essa credibilidade. E a gente pegou, junto com o sistema, ajudando nessa parte, eu fui organizando novamente tudo que tinha na empresa, principalmente parte de devedores e essas coisas. Foi quando a gente teve a parte do banco sobre a casa, e a gente conseguiu fazer uma proposta e recomprar essa casa novamente junto ao banco. Então a gente chegou a quitar. Depois de um certo tempo, depois de alguns anos, a gente teve um problema da empresa, tá? A gente não imaginava que, na época, a empresa ia para leilão, o barracão, ela acabou indo. Meu pai ficou super chateado na época, que um cara de fora acabou rematando. E isso a gente não ficou sabendo. A gente teve um desencontro de informação. E meu pai, naquela época, ficou desanimado. Não é possível que remataram. Eu falei, pai, calma, Deus sabe o que faz. O que tiver que ser, vai ser. E eu não esqueço que, assim, a dívida que era da época, tá, desse barracão que foi rematado, o cara deu, 20% de entrada e parcelou o resto em 20 pagamentos. Ainda eu procurei, a gente foi atrás do advogado, mas desse jeito aí eu dava um jeito de pagar, nem se fosse para vender alguma coisa, né? Falou, o problema da justiça é assim, né? Para quem é o proprietário não existe isso. Agora quem vai lá fazer uma outra coisa, existe. E meu pai ficou desanimado. Meu pai, naquela época, queria parar. Meu pai falou, onde já se viu? O que a gente vai fazer? Que eu falei, pai, é o seguinte, vamos chamar o cara aqui para conversar e ver o que eu quero. E eu, nessas épocas, também fico um pouco, eu não gosto muito, eu fico um pouco irritado. Eu falei, Adriano, sonei meu irmão muito tranquilo, né? Falei, liga para esse cara que rematou aí e vê o que vai dar aí, conversa com esse cara. Aí eu lembro, meu irmão ligou, o cara não quis saber muito de conversar. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quando eu terminar de pagar, a gente senta e conversa. Ele falou assim. E meu pai, eu virei e falei, mas terminar de pagar daqui 18 meses? E aí, a gente vai ficando sem segurança até lá, né? E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos tocar, vamos trabalhar como a gente sempre fez e nos preparar. O que tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser nosso, vai ser. Se não tiver, também não vai ser. E bola para frente. E lá na nossa empresa é 2 terrenos, você entendeu? E tinha ido para leilão apenas um, o outro não. Falei, pai, é vantagem ou ele comprar esse outro terreno nosso ou a gente adquirir novamente. Então, falou, vamos trabalhar. Se a gente não trabalhar, ficar pensando nisso aí, a gente não vai trabalhar. E a gente veio trabalhando, veio fazendo o dia a dia, se organizando ali, se preparando um pouco também em relação a isso. Eu vim fazendo um caixa para uma eventual ver o que iria acontecer, né? E foi que depois dos 18 meses o cara entrou em contato com a gente. Foi como se foi terminar, o cara entrou em contato. E ele virou e falou, é o seguinte, eu vendi
estava com uma dívida com um rapaz aí, um acerto com um rapaz, eu passei esse barracão para vocês, pro fulano de tal. Então, se vocês precisarem, vocês sentam e conversam com ele. Mas foi curto e grosso, assim, né, meu irmão? Pô, inacreditável, né? Inacreditável. Pô, falei, puta que pariu, né? Como que a gente vai fazer? Bom, aí falei pro meu irmão, Adriano, vai aí, agora liga pro rapaz aí, vamos sentar e conversar. Aí a gente até pensou que na época a negociação poderia ser um pouquinho pior, mas aí a gente foi e sentou com ele lá, falou, ó, e aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente foi falando, começou a discutir preço, né? Aí eu já falei, não, mas preço até vale, mas aquela discussão, né? Não é assim, você sabe que não tem condições e tal. Aí a gente fez uma negociação até que pra gente foi boa, para ele também, porque na época a gente tinha conseguido, graças a Deus, a gente faz serviço de máquina, a gente estava comprando e vendendo um pouquinho de máquina, às vezes. Eu tinha uma máquina que a gente fazia serviço de terraplanagem, eu ofereci a máquina dele como uma entrada e falei, você me divide o resto do pagamento aí, X por mês? Ele falou, não tem problema, eu divido. Foi que falou, Adriano, a gente tem que dar um jeito, a gente paga. E a gente dividiu depois em mais 10 pagamentos, eu acho. O restante veio fazendo, pagando, até reconquistar isso de volta. Então eu não esqueço que o dia que a gente terminou de pagar a última parcela, eu falei, pai, hoje a gente vai fazer um churrasquinho para comemorar. Aí a gente até se reuniu lá, eu, ele e meu irmão, tomamos uma cerveja lá, batemos um papo e viemos tocando. E isso aí foi em 2015, mais ou menos. De lá para cá, vários desafios, várias coisas do dia a dia, mas mesmo mudando algum foco um pouquinho, porque a gente sempre trabalhou muito na parte de terraplanagem. Meu pai, na época, quando meu pai teve a empresa em Campinas, meu pai era uma autorizada, uma assistência técnica autorizada da Case, que é uma marca de terraplanagem de máquinas, entendeu? E quando veio para cá não era nenhuma assistência autorizada, e sim multimarcas. E o mercado, a gente percebeu que o mercado da indústria estava muito parte de empilhadeiras um pouco. Eu percebi que não tinha muita manutenção na época também. Foi que a gente começou um pouco a cair para esse lado, tanto das máquinas de terraplanagem como parte de indústria, parte de empilhadeiras. E a gente já fazia bastante serviço na época também, começando a pegar bastante clientes, principalmente aqui em Mococa, região, nessa parte. E eu vi um outro mercado que como a gente fazia parte de locação de máquina, mas era serviço mais específico, e era um custo, às vezes, de um maquinário muito alto. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, a gente precisa mudar o foco um pouco. Ele falou, o que é? Eu acho que a gente precisa partir para o lado de indústria. Porque indústria a gente está trabalhando com empresa diretamente, dificilmente uma indústria está quebrada, tá? Igual, porque como a gente trabalha muito com a parte de, um exemplo, terraplanagem, você trabalha muito com o consumidor final, às vezes, não com empresa. E empresa, às vezes, o cara pega um serviço, não dá conta, a empresa não, o cara particular pega um serviço, às vezes ele não dá conta, aí o cara às vezes não recebe e fala, não vou te pagar porque eu não recebi. Eu falei, não funciona assim, né? Mas, eu falei, a indústria já não é tão assim. E nessa parte de manutenção, falou, vamos comprar uma empilhadeira, vamos tentar começar a fazer, colocar para alocar. Então, tipo assim, eu pego uma empilhadeira para fazer uma manutenção, eu alugo para o cara a empilhadeira. Aí o cara não fica na mão. Vamos tentar. Aí a gente começou a fazer isso aí. E vi que o mercado não era só na parte na hora que eu ia fazer a manutenção, e sim, a maioria das empresas queriam muito locar, porque ao invés da pessoa, às vezes, comprar um equipamento, ela ter que investir numa empilhadeira, ela fazia um cálculo, alocava esse equipamento e não precisaria estar investindo. E a gente estava ali. E a gente começou a cair muito para esse lado.
Veio devagarzinho também. Isso aí a gente começou, acho que em 2012, no comecinho, isso aí, né? De fazer essa parte de locação e foi fazendo 1, 2, 3, 4, e fazendo manutenção e foi. Eu vi que o negócio não é ruim. E viemos cada vez mais querendo investir nisso. Graças a Deus hoje a gente tem uma frota de empilhadeira. A maioria que a gente faz locação eu faço aqui na cidade e na região, tá? Na qual a gente faz a locação mensal, faz a locação quinzenal e faz essa parte de logística também. Às vezes algum cliente precisa descarregar alguma coisa, eles ligam para a gente vai e descarrega. Só que a gente começou forte nessa parte de locação foi quando o Laticínios aqui de Mococa também tinha voltado e 2012 mais ou menos foi que eu coloquei acho que 4 máquinas ou 5 de uma vez lá para eles. Na época o dólar era compensativo, veio umas máquinas importadas e eu tinha visitado uma feira lá em São Paulo e o cara fez uma proposta, falou, não, se você quiser comprar, falou, vamos fazer isso aqui, o dólar era bem mais em conta, eu coloquei umas máquinas novas ali. Então elas ficaram praticamente 2 anos ali, foi aí que a gente foi cada vez mais se aperfeiçoando nisso e tentando melhorar. E foi quando a gente falou, não, esse é o caminho às vezes do nosso próximo futuro, né? Então a gente vem fazendo muito essa parte de indústria, não deixamos a parte de terraplanagem aí, com bastante foco em tudo, tanto num quanto no outro, e estamos aí no mercado até hoje aí. Desde 87, 1987? Desde 1987, 37 anos, né? Não, 87. Vai dar 37 anos no mercado. Isso. E conta um pouquinho, assim, dessa trajetória, dessas mudanças que aconteceram aí ao longo desses anos na BAP. Então, quando a BAP começou, ela começou com o que exatamente? Quais produtos e serviços e como que está hoje? Na verdade é o seguinte, né? A BAP, quando meu pai veio para cá, né? Meu pai era uma assistência técnica lá, autorizada da Case. Então, quando meu pai veio para cá, ele veio para a parte de trabalhar com parte de... Assim, existe, a gente fala tratores, né? Existe a linha amarela, que é a parte de construção, e existe a parte de trator de agrícola, tá? Que são os tratores. Na época, quando meu pai veio para cá, meu pai mexia muito na linha industrial amarela. Só que o que aparecia de tratores, ele mexia também. Então, é o que eu falei, na época se trabalhava com tudo. Já surgiu com o nome BAP Tratores na época? O significado BAP Tratores é assim, meu pai chama Benedito Aparecido Pazotto. Então ficou BAP. Só que todo mundo conhece ele como Ney. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É que quando ele era jovem, né, as irmãs dele chamavam ele de Nem, e ficou Ney. Todo mundo conhece como Ney. Muito poucos sabem o nome dele, mas a origem BAP Tratores se saiu do Benedito Aparecido Pazotto. Entendi. E já começou assim, BAP Tratores. BAP Tratores, isso. Foi quando a gente foi expandindo, foi indo para a parte de empilhadeiras também, em 2008, 2010, mais ou menos, com essa parte de manutenção. E hoje a gente foca nessas duas coisas. A parte de trator em si, que na época, até quando meu pai veio para cá em 87, logo quando eu voltei, em 2003, eu comentei com o meu pai, né? Falei, pai, né, dali 2 anos, falei, a gente precisa focar, porque na linha amarela, porque acontece, hoje tem muitas marcas, muitas peças, você não consegue ter um estoque para tudo. E na época a logística não era tão fácil igual é hoje. Então você tinha que ter um estoque para poder atender seus clientes. Falei, então você fica com um estoque para a linha amarela. Existe 10 marcas, você fica com estoque para trator. Não é o nosso foco tão grande, você tem que ter alguma coisa. Então a gente precisa focar numa coisa só para poder dar sequência, senão você quer abraçar tudo e acaba não se dedicando a nada.
foi que a gente parou de mexer com a parte de trator e só ficou na linha industrial. Só que depois, quando a linha industrial também veio ficando, não estava tão forte, foi que a gente foi partindo para a parte de indústria, que é o que eu fui ver na parte de empilhadeiras. A gente tinha um cliente que a gente mexia direto com a parte da indústria, da linha amarela deles, tá? Que eles tinham carregadeira e tinha empilhadeira também. E foi que, como eles confiavam muito no serviço do meu pai, falou, se eu te mandar aí, você não mexe? Não, mexo. Aí foi que ele começou a mexer, a gente começou a ter um leque maior aí para a gente ver e trabalhar. E foi que a gente veio aumentando isso. Aí foi a parte de manutenção e depois foi vendo a parte de locação também, que é o que é uma coisa que eu penso bastante para o futuro, mais ainda. Uhum. E tem a parte de vendas também, de peças? Sim, é uma coisa que assim, a nossa parte de vendas de peça é uma coisa que aí é legal no ponto que você tocou, né? Quando você tem a parte de manutenção dentro de uma loja, você tem a loja também, você procura o quê? A gente sabe que a mão de obra hoje é muito... Todo mundo, cliente que você for falar em qualquer coisa, fala que a mão de obra é muito cara. E a gente procura o quê? Como a gente faz a manutenção, quanto mais peça de qualidade eu trabalhar, melhor é. E o nosso foco sempre foi esse. Por quê? Foco no sentido, no serviço. Então eu não tinha uma venda de peça muito elevada, porque a gente focava muito no serviço. Então o que acontece? As minhas peças, às vezes, sairiam um pouco mais caro, porque eu direcionava algumas coisas para alguns fornecedores, na qual eu já sabia da qualidade. Porque o que acontece? Imagina só, eu vou lá, eu faço um serviço e a peça quebra. Eu tenho que refazer esse serviço e dar garantia do meu serviço. Então, a gente sempre focou muito em parceiros com qualidade. Então, o nosso foco não era tanto vender peça. Só que é uma coisa que também, depois de um certo tempo, que a gente vira e fala assim, né? A gente vai adquirindo uma certa experiência no mercado, principalmente de parte de oficina, que você tem o seu custo muito maior. Então, sua mão de obra é um pouco mais cara do que, às vezes, determinada pessoa, tá? Determinada empresa. E a gente viu também que algumas pessoas começaram o quê? Procurar um pouco mais de peça para levar para essas outras pessoas fazerem o serviço. Porque o custo um pouco mais em conta. E, peraí, então a gente precisa também focar nessa parte de peças aí um pouco mais. Foi que a gente começou a investir bastante com o fabricante, comprar em quantidades maiores e ter um estoque para poder atender tanto a parte nossa de oficina quanto dos clientes de balcão. Então, eu falo assim, no começo, nosso faturamento aí de tudo tudo que eu vendia de peça, 90% era por causa da minha oficina. Hoje eu já posso dizer que hoje eu já devo estar em 50%, ou se for ver, eu estou até com uns 60%, 70% balcão a mais do que oficina. Porque hoje existe hoje existe muito mecânico, tá? Que hoje o cara às vezes mexe em caminhão, mexe em máquina, e eu sei que o custo está muito caro para o cara às vezes poder trazer uma máquina, um cara de fora poder trazer uma máquina aqui para a gente poder mexer, o transporte fica caro, então o cara procura na cidade dele. Então o cara procura na cidade dele, ele tem um mecânico, mas não tem um cara específico de peça, ele vem, compra com a gente a peça, leva, o mecânico vai lá e faz. Então hoje a gente tenta abranger tudo, tanto parte de peça, parte de manutenção, tanto da linha amarela e tanto da parte de empilhadeiras também. E as locações, né? E as locações também de parte de empilhadeira. Tem uma coisa que a gente trabalha também, a gente também faz uma parte, a gente diminuiu um pouco, mas a gente sempre estava numa época aí também que a gente começou a fazer compra, reformar e vender. Só que hoje a reforma está se tornando um pouco caro, a gente faz um pouco isso, mas compra de máquina e compra também de empilhadeira, às vezes, para reformar e vender, ou até mesmo no estado, você entendeu? Se a gente vê uma oportunidade boa, a gente vai lá, adquire, faz a manutenção que precisa fazer, deixa no estado para a pessoa trabalhar e vende o equipamento.
E hoje vocês atendem, então, Mococa e a região aqui? Mococa, região e São Paulo, Rio, é que diminuiu é que assim, ó, a gente já atendeu até o Maranhão, tá? Meu pai já foi até Foram longe. Foi longe, no Rio, bastante, é muito no Rio. Só que acontece, antigamente é o que a gente fala, né? O custo de viagem, custo de pedágio, custo de combustível. Você conseguiria tudo antigamente englobar isso dentro de um valor de mão de obra. Hoje, se você for pôr na ponta do lápis, você tem que cobrar tudo isso. E às vezes a hora que o cara vê, ele, opa, tá ficando caro. Então é o que eu tô falando. Hoje o cliente, ele tá o quê? Tá procurando custo. Então, se ele tem uma pessoa ali próxima que possa fazer o serviço para ele, porque assim, nem todo serviço precisa ser um especialista com muita experiência, tá? Tem coisas que o cara que mexe com caminhão, ele consegue fazer. Então, ele não precisa especificamente chamar um técnico especialista. Então, o cara o quê? Nem tudo ele chama mais. Só coisas mais específicas. Mas a gente, é o que eu falei, a gente hoje atende a região aqui inteira, Mococa, principalmente a parte de indústria, tá? Em Pilhadeira, a maioria dos meus clientes são em Mococa, mas tem muito na região também. E parte de mecânica a maioria da linha industrial é toda a parte de região. Mococa é muito pouco, até porque não tem tanta assim aqui em Mococa, você entendeu? Uhum. E seu pai continua trabalhando lá? Seu pai e seu irmão? Sim, meu irmão trabalha na parte de vendas, tá? Continua. Minha irmã também trabalha com a gente, tá? Tem uma irmã no meio, que é meu irmão, minha irmã, e eu sou o caçula, tá? Eu sou o mais chato dos três. Minha irmã trabalha na parte de lançamento de notas, tudo, também tá com a gente ali desde 2002 até um pouquinho antes, ela tá ali. A gente veio crescendo tudo junto, cada um na sua área. Meu pai já está com uma certa idade um pouco avançada. Por ele trabalhava. Só que meu pai teve alguns problemas no 2017 aí. Ele passou uma semana na UTI. E foi uma época que foi uma semana para mim, uma das semanas mais difíceis para mim, porque eu dependia muito do meu pai das coisas. Até hoje, tudo que eu faço, eu que dou um pouco da palavra final ali, mas tudo que eu faço, eu não faço sem consentimento, tanto do meu irmão quanto principalmente do meu pai. Você entendeu? Eu tomo conta, mas eu não carrego o piano sozinho e eu não procuro, mais que eu acho que a responsabilidade é minha, mas eu não faço nada sem um aval dos dois. Que cada um na sua, mas a gente tem que sempre dar uma satisfação, porque eu falo assim, a gente mexer com dinheiro da gente é uma coisa, você mexer com os outros que eu falo da empresa, tá? Meu pai, meu irmão, é mais difícil ainda, a responsabilidade é muito maior. Porque quando a gente cai, se você cai sozinho, você está machucando você mesmo. Quando você cai com mais de uma pessoa, isso aí pode ser jogado na cara. Então, eu falo, a responsabilidade é 10 vezes maior, eu acho. E meu pai, então, 2016, na verdade, meu pai passou uma semana no UTI. Eu lembro que foi um baque para mim. Numa semana eu perdi acho que 8 quilos, que eu não esperava assim. Graças a Deus, com a fé de Deus, ele se recuperou. E foi aí que eu comecei a tentar mudar minha cabeça, ver que ninguém é eterno, né? A gente tem que ir tomando alguns caminhos, mas que ele seja o responsável por lá, mas eu precisava também acompanhar mais essa parte. Foi aí que eu comecei a acompanhar mais a parte da oficina, que eu deixava tudo na mão dele. Depois ele voltou a trabalhar, mas aí com isso eu fui acompanhando parte de orçamento. Quando a gente saía para fazer orçamento, tudo meu pai que ia fazer. Eu ficava muito focado ali dentro. A única coisa que eu saía muitas vezes era levar um funcionário a alguma empresa, até para quê? Para mim também ter o conhecimento de a hora que eu for falar com um cliente, porque eu também não tinha uma experiência na parte de máquinas, na parte de empilhadeiras, e eu ia muito, eu adorava, e às vezes, mais que eu tomava conta da parte administrativa, a hora que eu tinha uma oportunidade, eu ia no campo com o meu funcionário para me aprender.
E eu comecei isso lá em 2008 já, 2005, eu fazia muito disso aí. Para você até ter bagagem de poder passar para o cliente, ter uma confiança. E até 2016, só meu pai que fazia orçamento. E eu falei assim, não, eu preciso começar a mudar isso. E foi a partir daí que quando ele voltou a trabalhar e todo o orçamento que precisava, eu comecei a acompanhar ele para pegar essa experiência. Parte de máquinas, quando a gente ia comprar também, era só ele que ia ainda ver. Depois disso, eu meio que cortei ele, no bom sentido, tá? Ainda no começo ele ficou até chateado, assim, mas eu falei, não, eu preciso ir, que eu preciso aprender. Eu preciso ver e aprender, porque a tendência é que um dia, às vezes, você não esteja aqui ainda, eu esteja aqui, a responsabilidade vai ser um pouco minha. Então, eu preciso fazer isso. Então, eu vim começando a fazer isso aí um pouco mais. E hoje, ele não trabalha mais, porque depois disso aí, ele estava com um problema, ele teve um problema no coração. O médico falou, você não pode fazer mais esforço. Depois disso aí, ele teve um desgaste no quadril dele. Ele estava um pouco debilitado para trabalhar, até para andar. Só que ele sempre foi muito ansioso. E eu não deixava ele operar de jeito nenhum, porque eu tinha medo da operação por causa dos problemas dele de coração, diabetes. E nenhum médico, a princípio, na época, queria fazer essa cirurgia. Foi que veio a pandemia, tá? E a pandemia, todo mundo teve que ficar mais dentro de casa. E com isso ele ficou, por causa da idade, ele ficou muito dentro de casa junto com a minha mãe. E a gente continuou ali trabalhando. Ele vinha muito pouco na empresa. E acho que com isso ele acalmou um pouco. Tá? Ele meio que sossegou o facho. Só que o problema dele, principalmente do quadril, veio se agravando. E teve um dia que eu não esqueço disso, ele falou, eu não estou aguentando mais essa dor minha no quadril. Eu falei, pai, precisava ver, porque eu sei que a recuperação aí é um pouco... Você tem que fazer fisioterapia, não sei que ponto você vai aguentar fazer até 2, 3 meses de cama. Eu estava com isso aí no pensamento, né? Porque até antes da pandemia era mais ou menos assim. Aí foi que logo depois da pandemia foi fazer uns exames de coração lá e o médico aqui queria fazer uma cirurgia nele de cateterismo de novo, fazer uma cirurgia de coração. Você tem que fazer uma cirurgia de coração. E eu lembro que eu fui nesse médico com ele, eu sempre acompanhei eles no médico. E nesse aí ele fez os exames dele e o médico falou que queria fazer, que queria uma autorização. Eu acabei indo no médico com ele. Ele falou, mas você estava bem até antes da pandemia, eu tinha te levado no outro médico lá em São Paulo, o médico falou que com o medicamento estava tudo normal, era só você não fazer esforço. Agora, o que deu, né? Que quer já fazer cirurgia e tem que fazer urgente. E eu lembro que eu fui na consulta lá com ele, o médico não olhou na minha cara. Eu fui conversar com o médico não respondia para mim. Respondia as coisas básicas para ele, falou assim, o senhor precisa marcar a cirurgia, manda autorização lá para a gente ver de fazer isso aí, você precisa fazer com urgência. Eu saí da consulta com meu pai e falei, é o seguinte, o senhor não volta mais aqui. Meu pai falou, por quê? Eu falei, não, o senhor não volta. O senhor está sentindo alguma coisa? Não, não estou. Então tá bom. Aí eu liguei para o médico dele em São Paulo. Liguei para ele e falei, doutor, faz tempo que meu pai teve aí, vai fazer uns 3 anos, queria marcar uma consulta. Ele falou, não, pode traz ele aqui. Ele falou, já me passa os exames que você precisa, que eu quero levar todos os exames dele. Não, então tá bom. Aí eu levei ele lá, sentei, fui lá com ele, e coitado, ele estava muito debilitado por causa desse desgaste dele. Chegamos lá, o médico super gente boa. Eu lembro que até na primeira consulta que meu pai teve com ele, né, a primeira vez, meu pai acho que tem 2 veias totalmente obstruídas do coração, uma só que é 100% boa e a outra acho que tem 40% obstruída também. E o médico, eu lembro que meu pai brincou, falou, doutor, mas eu não posso tomar nenhuma cervejinha, né? O médico falou, se eu falar para o senhor que o senhor não pode tomar nenhuma cervejinha,
eu vou matar o senhor de desgosto. Uma cervejinha de vez em quando pode, mas vai de leve, né? Mas é um cara super bacana, né? Doutor Henrique. Foi ter uma indicação de uma conhecida aqui em Mococa. Aí eu fui essa segunda vez lá com ele, aí ele começou a olhar os exames e tal. Ele falou, eu estou fazendo uma comparação aqui, os exames do seu pai estão até melhor do que da última vez que ele esteve aqui. O que está acontecendo? Aí ele falou, né? O que está acontecendo? Ele falou, doutor, aqui eu fui pegar uma caixa esses dias, eu estava com fraqueza, eu não aguentei pegar a caixa no supermercado, fiquei meio assim. Aí foi que ele falou, seu Benedito, parece que o senhor... na época meu pai é tão ansioso, né? A gente foi parar um fim de ano, antes da pandemia. Não, logo depois da pandemia foi parar um fim de ano e precisava colocar 2 pneus numa máquina lá. E meu pai ficava para lá e para cá. Eu falei, pai, faz o seguinte, pega o carro, a caminhonete, vai buscar lá no borracheiro os pneus. Ele, debilitado daquele jeito, quis ajudar o cara a pegar o pneu. O pneu escorregou, pegou na perna dele, fez uma ferida na perna dele, bem na época de fim de ano. E ele tem diabetes. E foi na véspera, quase 2, 3 dias antes de Natal. E eu vi que na hora roxeou, ficou feia a perna dele. Falei, pai, precisa ir ver. Não, tá bom. Aí a gente tinha feito nossa festinha de fim de ano, passou Natal, passou o ano. Eu vi que ele não estava muito bem. Ele falou, acabou de virar o ano. Ele falou assim, nossa, tô com uma dor na perna, não tô aguentando. Eu falei, mas você não foi ver isso aí ainda? Não fui. Então vamos no médico. Aí acabou fazendo uma ferida, ele ficou quase 2 meses em casa cuidando dessa ferida. E como ele tem diabetes, ele tinha que ir todo dia na médica praticamente fazer o curativo e então para poder fechar. Então ele ficou mais 2 meses sem ele ir na empresa. E a hora que ele voltou a fazer algum certo, andar um pouquinho mais, fazer esforço, ele sentiu. Foi aí que ele foi reclamar para o médico aqui em Mococa. O médico falou, não, você tem que operar. Fez o exame, você tem que operar. Foi, não, vamos lá em São Paulo. Aí a gente foi em São Paulo, aí eu contei essa história para ele. Ele falou, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu acho que assim, toda cirurgia é um risco, ele falou. Mas eu sou mais a favor de uma coisa. A qualidade de vida do senhor está muito precária. Tu viu o senhor entrando aqui, o senhor vai precisar de uma muleta. Eu acho que o senhor tem que, se tiver que fazer alguma cirurgia, que faça do seu quadril. Depois a gente vê. Se você precisar fazer do coração, a gente faz. Mas eu sou mais você fazer uma cirurgia do quadril. Foi quando ele criou um pouco mais de coragem. Ainda até na época o médico falou, vem cá, hoje a cirurgia, me explicou, a cirurgia assim, no outro dia você já praticamente sai andando. Se você quiser, eu tenho um médico aqui que eu posso te indicar em São Paulo. Senão você procura do seu plano lá. Lá em Ribeirão tem bastante médicos. Aí ele indicou um médico em Ribeirão também. Foi que a gente foi, ele fez a consulta, fez essa cirurgia. Hoje, graças a Deus, está super bem. A qualidade de vida dele melhorou 90%. Só que eu já não deixo ele pôr a mão na massa, você entendeu? Assim, é lógico, às vezes, igual precisou esses dias fazer um serviço lá em São Paulo, tá? Ele pega os funcionários, ele vai junto, ele participa, só que já é difícil pôr a mão na massa. Já está aposentado. Já aposentou ele. Já aposentei. Para ser uma companhia. Né? Isso. Mas eu dou responsabilidade para ele ali, mas assim, ele vai cedo, todo dia, o prazer dele é ir cedo, fazer o café, ele chegar ali na hora do almoço certo, só que dá 3 horas ele vaza. Não fica mais que isso de jeito nenhum. Já trabalhou mas muito. Né? Aí meu irmão às vezes vira e fala, né? Que eu passei uma coisa pro pai. Falou, Adriano, passa, não é para passar pro pai. Você pode até informar o pai, mas quem tem que tomar atitude é a gente. A gente fica dentro da empresa direto. O pai já não fica. Mas essa responsabilidade ele até gosta, tá? Ele até, quando eu tiro um pouco da... É bom pra ele também. Não, precisa preocupar a cabeça, né? Isso aí eu falo porque quando eu comecei a tirar um pouco das coisas, né? Nessa época ele ficou ali dentro de casa também, minha mãe ligava pra mim. Nossa, não tô aguentando teu pai, Anderson. Dá um jeito de voltar ele trabalhar aí. Aí às vezes eu
eu sou muito, às vezes, é desse jeito que tem que fazer. A gente, como se diz, eu falo que às vezes a gente extrapola lá, a gente briga entre irmão, pai, xinga, mas dali um pouco tá tudo conversando, sabe? Aquela coisa, aquela briga de momento. Briga de irmão mesmo, né? Briga de irmão. Nossa, tem época que eu e meu irmão lá discute, um xinga o outro, dali um pouco, você fez isso aqui pra mim? É coisas de trabalhar em família, tem o lado ruim e tem o lado bom. Como tudo na vida, né? Como tudo, mas eu acho que o lado bom acho que prevalece, né? Mas você tem mais funcionários, né? Sim, hoje a gente trabalha a gente tem 14 no total, colaboradores. Isso. E eu falo ali, né, que a gente ali, na verdade, desde quando, um detalhe bacana, tá? Quando eu voltei, meu pai, coitado, meu pai estava numa situação difícil, né, empresa, e meu pai não conseguia pagar os funcionários no dia certo. E quando eu cheguei, eu vi aquilo lá, falei, não, tá errado. Não existe isso, pai. A gente precisa organizar. Foi essas coisas que coisinhas que geram um problemão. Eu falei, a gente precisa acertar salário em dia. Quanto que você recebe, pai? Não, quando eu preciso eu tiro. Meu irmão também era a mesma coisa. Eu falei, não existe nada disso. Toda empresa tem que ter um custo. A gente tem que saber o custo dela para saber o que a gente precisa, no mínimo, faturar para poder fazer tudo isso. É aí que eu falo que é a importância de um sistema, você ter tudo isso. E o nosso funcionário, na época, eu lembro que a gente chegou depois de 2, 3 meses, que eu estava me organizando, 2 meses, eu falei, é o seguinte, a partir de hoje a gente vai manter o salário de vocês em dia. Só que é o seguinte, eu vou manter, mas eu vou exigir que quando eu preciso, exigir no bom sentido, tal, quando eu vou precisar, vocês aceleram aí, vocês procuram fazer, para tanto eu poder cumprir com o de vocês e vocês saber que no dia do pagamento você vai ter seu salário e no dia do vale você vai ter. Então, isso aí vocês podem contar. Você entendeu? Porque acho que todo colaborador trabalha, ele precisa receber, ele está contando com dinheiro. Ninguém trabalha por prazer só, né? E foi uma coisa que a gente organizou. Então, eu tenho funcionários lá, desses 14, a maioria lá, eu vou falar para você, eu tenho um lá que já está lá há mais de quase 25 anos. Nossa, bastante. Tem funcionários que saíram, voltaram. Eu tenho funcionários que ficou também até faz uns 2 meses, não, 1 mês agora, que um aposentou, ficou lá mais 1 ano e falou, Anderson, eu preciso parar que eu não estou aguentando, até por ele mesmo, tá? Então, meus funcionários, a maioria lá tem tudo mais de 8 anos. Que legal. Você entendeu? Muito bom. Acho que o mais novo lá agora é até um sobrinho meu que voltou, trabalhou com a gente, depois ele saiu, ele voltou, tá fazendo o quê? 1 ano e meio que ele voltou. O resto é tudo acima de 4 anos para frente aí. Esse é um ponto muito positivo. Sim, porque é o que eu falo assim, né? Eu não costumo falar que são funcionários. E sim, como a gente trabalha em família, tá? Eu, meu pai, meu irmão e minha irmã, eu costumo falar que todo mundo ali é uma família, a gente tem que ser uma família. Então eu já fui funcionário, eu já convivi do outro lado, eu sei a parte do funcionário e hoje eu estou do outro lado, então eu procuro equilibrar tudo, tentar fazer sempre fiz o correto para o funcionário, procurei, lógico que às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue, mas assim, nunca tive problema com ninguém, principalmente na justiça, com nenhum funcionário. Todo mundo que saiu ali da empresa, acho que de 2003 até aqui, se eu precisei dispensar 2 funcionários ou 3, foi muito. Se a gente teve uma troca acho que de 3 ou 4 funcionários, todos que saíram foi às vezes porque queria dar um salto na vida de outra maneira. A gente tem um limite também. Eu sempre falo isso, que o funcionário é bom, a gente tem que valorizar, mas a empresa tem um limite. Ninguém é maior que a empresa. Eu tenho meu salário, eu tenho me retirado, às vezes me aperta, me faz falta, né? Mas não é porque me faz falta que eu vou lá retirar. Então eu tenho um custo da empresa, eu tenho que manter isso aí.
Eu tenho um limite, eu sei o que esse funcionário pode me retornar, então eu sei até onde que eu posso chegar com ele. Mas você tem aquele limite, passou desse limite, opa, foge um pouquinho da minha... Então a gente procura, tenta sempre fazer o correto. E eu acho que é por isso que a gente tem esse pessoal há tanto tempo. Tem uma convivência muito boa com todo mundo, graças a Deus. A gente trata todo mundo igual, da melhor maneira possível. Não é de mandar e sim pedir. Eu acho que é bacana isso, acho que é gostoso isso. Acho que a pessoa tem que se sentir bem. É o que eu sempre falo para todo mundo lá. Eu sei que tem dia que você está em casa, acontece alguma coisa, você chega não chega muito legal para trabalhar e você está meio de cara feia, aconteceu algum problema em casa, mas assim, a partir do momento que você entra na empresa, você tem que tentar esquecer. Eu tenho problemas também. Quando eu chego dentro da empresa, é pela empresa que eu estou ali batalhando, porque é dali que sai meu salário, é dali que eu recebo e eu vou cumprir com minhas obrigações. Então a gente procura valorizar bem isso aí. Então eu não sou de ficar trocando funcionário, dou chance para todo mundo, quem entra lá a gente abre o leque para aprender, para poder fazer, e vai da pessoa querer dar continuidade dali ou não. Sim, se vai dar dar um retorno também. Isso, né? É uma via de mão dupla, né? Sim. Um relacionamento ali que... Sim. E eu acredito muito mesmo que essa experiência que você teve de trabalhar fora enriqueceu também nesse sentido de como você eu acho as que coisas ali. me enriqueceu 100%, tá? Eu falo isso, eu tenho esse amigo meu, eu sou muito grato com ele, tenho uma amizade muito forte com ele, assim, a gente é muito amigo mesmo de conversar, eu falo isso para ele, ele sabe disso, me fez ver de uma outra maneira, tanto que a primeira vez que eu fui sair daqui, né, eu falei pro meu pai, eu vou, só que eu vou, você pode ficar tranquilo que eu não quero R$1 do senhor. E eu, depois que eu saí, fui para ganhar pouco. Na época que eu fui fazer, eu passava apertado. Se eu falar para você que meu pai nunca me ajudou, meu pai ajudava. Às vezes eu vinha no final de semana, minha mãe mandava comida, aquelas coisas. Não, leva isso, tal, passa a semana. Coisa de pai e mãe, né? Coisa de pai e mãe. Mas dinheiro, graças a Deus, eu nunca precisei de pedir para o meu pai. Porque até o dia que eu virei, falei, não, o dia que eu sair, eu tenho que ir com as minhas próprias pernas. E eu fiz isso. E acho que isso me fortaleceu muito. E acho que a dificuldade que meu pai passou, e foi bem na minha adolescência, tá? Porque eu com 12 anos, quando meu pai veio para cá, pra você ter ideia, meu pai, quando ele veio para cá, né? Meu pai, graças a Deus, estava bem. E acho que um dos meus sonhos, que era trabalhar em banco, eu lembro que meu pai tinha conta no Banco Itaú, o Banco Itaú fazia churrasco lá, às vezes. No primeiro Itaú lá, tinha churrasco lá atrás. Eu andava no banco, meu pai tinha condições, eu andava, tinha que fazer churrasco, eu andava no meio daquele banco lá, brincava, eu e mais o filho de não sei quem. Então, acho que o meu sonho de virar banqueiro na época era isso aí. E na minha adolescência, eu com 14 anos, eu tinha uma mobilete, meu pai tinha me dado uma mobilete. Aí quando eu lembro que saiu uma moto, uma Honda Dream, em Mococa tinha uma só. Meu pai montou comigo na caminhonete e falou, vem cá que eu vou te dar um presente. Depois dentro da caminhonete, foi lá em Ribeirão, não esqueço disso. Meu pai chegou lá e falou, o que você está fazendo, pai? Vou comprar uma moto. Aquela mobilete anda morrendo muito, vou comprar uma moto para você. Acho que foi a terceira que teve aqui em Mococa. Só que a partir daí foi quando meu pai passou lá para 97, por aí e tal, foi quando meu pai teve a dificuldade. Foi na minha parte de adolescência, de sair, de poder, às vezes, não ter, às vezes, o que me dá, às vezes, me dava aquele dinheiro contado, eu sabia que, às vezes, poderia fazer falta, que era uma época que não sobrava. Então, acho que isso foi me fortalecendo e foi fazendo eu criar isso, né? E eu falei assim, não, eu preciso, foi quando eu acabei de formar, foi em 99, que eu falei, eu preciso ir embora, porque aqui não vai dar nada. Só que a cabeça minha era da época que eu falei, adolescente. Não, meu pai tá mal, não vai dar certo. Não tinha um planejamento. Não tinha um planejamento. Aqui na empresa, isso. Né? Aqui em Mococa. Só que eu acho que isso, o fato de eu pensar dessa maneira, e quando eu fui e vi a dificuldade que é lá fora, dificuldade assim, né? Você acaba crescendo. E o que eu falei para você, nesses anos todos de
que eu fiquei fora aí, né? Fiquei 6 meses num lugar, depois quase 2 anos no outro. Eu faltei acho que uma vez só do trabalho. Mesmo doente eu ia, porque tudo que eu procurei sempre fazer com vontade. Não é meu, mas eu vou fazer com vontade. Eu quero que a pessoa me olhe ali e eu vejo que está fazendo bem. Então, foi quando eu falei, pô, peraí. Aí eu me lembrei do meu pai. Falei, meu pai sempre fez com vontade. Por isso que ele chegou onde chegou. Por que eu não posso fazer isso pra gente? Pra mim. De um negócio que vai ficar pra mim. Sim. Porque é aquela coisa, tem meu irmão, tá? Meu irmão estava ali, mas é um negócio que é da família. Então vai ficar pra gente, por que não fazer? Vou ficar trabalhando para os outros até quando? Você entendeu? Vou ficar me dedicando para outras empresas até quando? Por que não para mim? E foi que eu voltei e tô aí, nessa luta aí, diariamente aí. E Anderson, você citou vários desafios, né, que você, que a sua família enfrentaram aí ao longo desses anos, Sim. desde a criação da BAP, né, aqui em Mococa. Mas hoje você consegue pensar assim em um desafio muito grande que vocês ainda enfrentam até hoje? Olha, um desafio hoje é a gente, eu falo assim, vamos lá, pensar um pouco no amanhã, tá? Desafio do quê? Eu acho que assim, ó, é o que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. Hoje, quando a gente se trabalha com parte de mão de obra, tá? Eu acho que assim, tá muito precária essa parte de mão de obra, em todos os sentidos, não estou falando só no meu, não. Acho que assim, ó, a população mudou muito, principalmente da parte depois da pandemia. As pessoas hoje parece que só procuram parte de informática celular, sabe? Ninguém parece que quer o quê? Trabalhar, Colocar aprender, a mão na massa. colocar a mão na massa, exatamente, aquilo que você falou. É até legal você comentar isso aí, né? Eu falo, hoje eu tenho um arrependimento muito grande comigo, tá? Assim, do meu passado. Eu falo assim, ó, meu pai, com a cabeça que eu tenho, de 10 anos atrás, tá? Não estou falando nem de hoje, mas eu penso isso aí, que eu tinha cabeça de 10 anos atrás. Eu nunca gostei de pôr a mão na massa, igual meu pai trabalhar, de parte mecânica. Então, não adianta eu querer fazer. E meu irmão gostava e meu pai não deixou. Olha só que coisa, né? Meu pai não deixou, não, só vai trabalhar lá em cima. Só que eu falo assim, que a experiência que meu pai tem na vida, com o conhecimento que ele tem, que se eu tivesse aprendido isso na época, com a cabeça que eu tenho, eu acho que poderia estar muito melhor. Essa é a verdade. Só que é aquela coisa, acho que na vida a gente não tem que se arrepender, tá? Acho que assim, a gente tem que aprender. Na vida da gente nada acontece por um acaso. Eu sempre falo isso, eu falo muito isso. Deus, tanto que dessas coisas que aconteceu quando meu pai perdeu a casa, perdeu o barracão lá, eu sempre falei isso aí. Pai, Deus não põe as coisas na frente das pessoas que, tipo assim, não consigam lutar. E a gente consegue, é desafio. Acho que assim, os obstáculos sempre vão aparecer. Basta a gente, da maneira que a gente encarar. Às vezes aparece um obstáculo que você fala, não vou conseguir. Mas com fé você fala, não, consegue. Tudo na vida a gente dá um jeito. A gente mesmo, sozinho, a gente não consegue mesmo, né? A gente precisa dessa ajuda de Deus, né? Não, sim, né? Sim, com a ajuda de Deus, é o que eu sempre falo. Mas que a gente tem que confiar naquilo que a gente não vê. Essa é a parte que eu acho que é mais desafiadora, né? É, mais ou menos por aí. Você não tem certeza, né? Você tem que ir na fé mesmo. É porque você vai na fé e você, é o que você falou, você tendo confiança, não, eu vou conseguir, eu posso, a gente consegue. É lógico, a gente não está falando aqui, eu vou conseguir ficar milionário, tá? As pessoas já vai por esse lado, não é isso o pensamento. Eu acho que assim, os desafios que a gente procura, dos obstáculos que aparecem na vida, porque aparece muito, você entendeu? E é o que a gente fala, se Deus colocou isso, é o que eu sempre falei isso aí, se Deus colocou isso para mim, na minha frente,
é porque eu consigo. Ele vai dar força. Porque assim, ó, eu sou católico, tá? Eu sou católico e eu tenho fé. Então, eu penso dessa maneira. Pode ser que outra pessoa não pense, eu respeito também, tá? Respeito, cada um tem um pensamento, mas eu penso dessa maneira. Eu acho que Deus tudo colocou na minha frente, tudo que colocou eu consegui. Fiquei bravo com ele às vezes, tá? Quem Poxa, nunca, né? Bem comigo, por que está acontecendo Quem isso? nunca perguntou Porque isso, nunca né? questionou, né? Mas isso tudo tem um propósito. É igual eu estava falando para você em 2016, aí, quando meu pai aconteceu isso, né? Porque foi muito marcante, porque assim, ó, pra você ter ideia, né? A gente fazia uma janta de quinta-feira com os amigos, casais, e a gente foi fazer essa janta. Eu liguei pro meu pai para saber, porque minha mãe falou que ele não estava passando bem. Não, tô bem, tô melhor. Isso numa quinta-feira. Aí na sexta ele não apareceu na empresa, eu liguei para ele, você tá bem? Não, tô bem, tô melhor, tô sentindo mais ou menos. Aí eu lembro que eu sentei lá em casa na sexta-feira, abri uma cerveja, falei, nossa, meu pai, falei até pra minha esposa, falou, meu pai não tá muito legal, né? Tô sentindo assim, ele falou, não, vai ficar bem e tal. E ele é muito durão, ele é muito forte, ele não é de falar. Aí ele pegou, na sexta-feira, ele me toca o telefone 11 horas da noite. Minha mãe ligando. Anderson, você não quer vem aqui pegar teu pai, que teu pai não tá sentindo mal. Não, mano, fala pra ele trocar aí. Eu falei, ainda ela falou assim, ele não quer ir no pronto atendimento, mas Eu falei, não, fala pra ele trocar que eu tô indo aí. Aí nisso já troquei rapidinho, fui lá, peguei ele, pus ele dentro do carro, levei ele no pronto atendimento. Aí ele estava lá no pronto atendimento, demorou um pouquinho para atender, foram ver a dele, falou, ele não estava, eu liguei pro médico que tinha atendido ele há uns 2 dias antes, falou, interna ele, aí amanhã eu passo aí para dar uma olhada. E a gente ele entrou num quarto, só que assim, sabe, eu olhava pro meu pai e não sentia meu pai bem. Aí meu pai deitou lá, e eu sentei na cadeira ainda, eu jogava de bola de sábado à tarde, peguei o celular, mandei uma mensagem, falou, gente, acho que amanhã não sei que hora que eu vou conseguir, porque eu tô aqui no hospital e tal, isso era de madrugada. Quando veio meu pai, falou, o pessoal não vai vir com medicamento, não? Eu falei, pai, acho que tá vindo aí, né? Aí não passou 30 segundos antes, o pessoal não vai vir com medicamento? Ô pai, vou lá ver, né? Aí eu fui lá na parte de enfermaria lá, não, a gente já tá indo já. Então tá bom, eu voltei lá, meu pai, o pessoal não vai vir com medicamento? Eu vi. Aí eu voltei de lá, falou, vocês estão indo lá ou não? Não, a gente já tá indo já. E quando vê, olha, isso aí não sai da minha cabeça. Quando vê eles entraram, meu pai começou a infartar na minha frente, assim. Eu fiquei, já pegaram ele, já saíram correndo, e eu fiquei meio que no quarto, assim, o que tá acontecendo? Levaram ele para UTI, entraram com ele no UTI, eu peguei as coisas dele, assim, o que eu faço? Não tinha ninguém, estava sozinho. Até então eu tinha mandado uma mensagem para minha mãe, é o seguinte, vai internar ele para ver, fazer uns exames amanhã para ver. E quando veio, entraram no UTI, eu cheguei lá na porta, não tinha como entrar. Quando vê, fiquei lá esperando isso já era umas 4 horas da manhã, 4h30 mais ou menos. Eu fiquei lá, quando vi o que eu faço. Aí tinha uma santa do lado, comecei a rezar, falou, me dá uma luz, né? Eu ligo pra minha mãe, não ligo, vou ligar pra minha mãe. Falou, pai, o pai passou mal, tá na UTI. Falei, se eu falar isso aí, pode dar um treco na minha mãe lá. Bom, deixa eu segurar. Aí o médico me chamou, o médico da UTI me chamou, falou, é o seguinte, teu pai infartou, teve um começo de infarto, a gente teve que entubar ele, e ele ele vai ficar entubado. A visita agora é às 10 horas. 10, 10h30, não lembro. E para mim aquilo lá foi um choque. Eu falei, nossa senhora, espera aí, né? Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, eu calmando ela, o pai não passou bem, eles tiveram que colocar ele aqui na UTI, aqui, mas segundo o que me passaram, tá bem, eu tô esperando o médico dele vir, para ver se eu consigo conversar com ele. Aí nisso o médico chegou, até na época eu fiquei um pouco chateado com o médico, tá? Não vou nem citar nome, mas eu fiquei um pouco chateado, eu sou meio birrento com algumas coisas. O médico entrou, no que ele saiu, falou, é o seguinte, ele tá em boas mãos aí com o médico da UTI,
Às 10 horas, 10, 10 e meia, a visita e você conversa com o médico. E saiu. Eu falei, pô, beleza, né? Aí nisso minha mãe chegou. Falei, mãe, a visita é às 10 e meia. E a gente vai entrar para ver. Aí minha mãe falou, não, vou entrar com você. Fui entrar para ver e tal. Meu pai tudo entubado, ainda até o médico na época veio conversar comigo. Falou, você vai se assustar um pouco do jeito que você vai ver ele. E tipo assim, eu tinha visto, eu tava 4 horas da manhã, eu vi ele tava conversando comigo. E dali um pouco ele tava todo entubado. Então aquilo me marcou muito. Foi que na UTI você não tem muito. Aí à tarde minha irmã quis ir fazer a visita. Aí à noite tinha mais uma outra visita. E no domingo eu acordei. No sábado à noite mandei mensagem pro médico. O médico só me respondeu assim, ó, teu pai não tá bom? Reza. Aí eu li aquilo lá, falei, pô, peraí, né? Respondeu só isso? Fiquei meio assim, né? E é um médico até... A gente tinha amizade principalmente com meu pai de anos, tá? Eu falei, pô, isso tá muito simples assim, né? No domingo acordei, fui à missa, eu costumo ir de domingo cedo, porque a visita era só às 10. E acho que no domingo à tarde, quer dizer, toda tarde sai um boletim, o médico conversa com os familiares. Aí eu lembro que falei, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou na missa agora cedo, se quem quiser fazer visita, entrar na visita, vai lá, eu quero ir na da tarde para conversar com o médico. Aí eu fui na missa, rezei bastante, liguei, tentei falar com o médico de novo, o médico não me respondia, porque eu falei, passa a visita, não me respondia, não falava nada, ligava, não me atendia. Foi aí que eu falei, eu preciso procurar algum outro médico, não é possível, preciso ver aqui que... E foi quando eu liguei para a doutora Maria Elisa, tá? Eu vou citar o nome, que eu gosto muito dela. Eu não tinha o contato, pedi, falei, consegui o telefone da senhora. Isso já era quase meio-dia. E eu tô com meu pai internado lá, tá no UTI e tal. Eu queria que a senhora pudesse dar uma olhada nele. Ela falou, acabei de sair, ainda não esqueço. Ela falou assim, acabei de sair de lá, agora do hospital. Mas, eu preciso da autorização do médico que internou ele, mas à tarde eu dou um pulo lá e eu vejo ele sim. Eu falei, então faz isso, por favor. E aí, por fim, eu consegui falar com o médico falou, não, mas não precisa de outro médico lá, ele está no médico da UTI. Eu falei, eu quero. O senhor vai autorizar ou o que eu vou ter que fazer? Não, tá bom, eu ligo lá e autorizo. Ele não gostou muito, mas... Aí eu fui na visita das 3h30. Eu fui na visita das 3h30, ainda o médico de plantão falou, ele não está muito bem, o rim dele está quase parado, a gente precisa fazer uma hemodiálise nele, e aqui não faz, a gente está esperando ele melhorar para ver se leva ele para São José para fazer. Isso era no domingo. Aí eu saí de lá, saí arrasado. Nisso, eu lembro que ainda minha sogra foi comigo, que minha sogra era enfermeira, já foi enfermeira, né? Falei, tia, vai comigo, para mim, às vezes a gente não tem tanto conhecimento para eu ver o que faz. Aí ela saiu de lá e falou, é preocupante isso, o rim parando. Eu saí de lá arrasado. Cheguei em casa, comecei a chorar. Aí nisso a doutora Maria Elisa ligou. Oi, Anderson, tudo bom? Falei, tudo bem. Doutora, não tá muito bom não, né? Falei, você tá chorando? Falei, tô. Ela falou assim, é o seguinte, eu vi lá seu pai quando você me falou a idade dele, eu imaginava, mas seu pai é uma pessoa muito forte, tá? Eu pedi alguns exames para ver e eu vi uma melhora de ontem para hoje em algumas coisas. Então, já pedi esses exames, eu vou estar vendo hoje à noite esses exames e amanhã eu vou pedir novamente esses exames. Aí eu falei, o médico da UTI tinha me falado de transferir ele, qualquer coisa. Falou, não, ainda aguarda aí. Ela falou assim, guarda aí, não é assim, calma, tenha calma. Ela falou para mim. Eu falei, tudo bem, doutora. Eu falei, doutora, mas eu preocupado, né? Falou, eu não conheço a senhora pessoalmente, o que eu preciso fazer para a senhora depois aí acertar? Ela falou, fica tranquilo, pode deixar, depois a gente vê isso aí. Aí na segunda-feira, ela me ligou novamente, eram por volta de umas 10 horas, falou, Anderson, é o seguinte, eu fiz os exames novamente, teu pai está reagindo bem,
e está numa evolução muito boa, mas a gente tem que esperar, a gente tem que ver, mas o rim dele está voltando de novo, a gente já entrou com outro medicamento aqui, tá indo bem. Aí eu fiquei um pouco mais calmo. Aí veio evoluindo na segunda, na terça, aí na quarta eu liguei para ela e falei, doutora, seguinte, eu não sei nem como que a senhora é, eu preciso te conhecer, preciso conversar com você, eu preciso te conhecer, a gente tá se tratando aí, falando, e eu não sei. Ela falou, você vai fazer a visita das 10 na quarta? Eu falei, vou. Falou, você vem fazer a visita dele e a gente já se encontra aqui. Aí conheci ela, a gente conversou, aí meu pai veio ter uma evolução. Na sexta ele saiu da UTI, aí eu sei que acho que lá para terça ou quarta-feira da outra semana ele teve alta. E foi quando sobrou tudo nas minhas costas, porque eu corri atrás das coisas da empresa, atrás das coisas do hospital, e foi aí que eu falei, preciso acordar e preciso, porque a empresa não para. Que é o que eu sempre falo, mais que a gente tenha dificuldade nas coisas, a empresa não para. É o dia a dia, o teu cliente às vezes não quer saber o que aconteceu ali, o que está se passando, você tem que entregar, teu fornecedor, e que eu falei assim, a gente veio mudando. Então, essa história um pouco do meu pai, que aí eu fui tirando o pé dele, fui vendo de outro lado, porque aquela época eu senti que poderia ter acontecido algo mais mesmo, e que eu fui tentando mudar e pegando cada vez mais responsabilidade ali dentro, você entendeu? E essa questão que você colocou da mão de obra tem sido um desafio. Isso aí que eu tava... Tem sido um desafio para todo mundo. Tem um desafio muito grande, né? porque é o que eu falei para você. Então, a parte de mão de obra, isso tá para todo mundo. Tá uma coisa que não é só na minha área, não é só na área de mecânica, tá? Você vai pegar hoje um pedreiro, você vai pegar... E a gente precisa de todo mundo, essa é a verdade. Exatamente. Tem mercado para trabalhar, né? Para todas as profissões. Tem mercado, principalmente para acho que essa área de parte de hoje mais manual, né? Você entendeu? Isso. Só que hoje, eu acho que é o que a gente estava falando, veio a pandemia, as pessoas ficaram muito celular, muito internet. É lógico, muita coisa veio para melhorar, essas compras online, algumas coisas, as pessoas começaram a pegar confiança em algumas outras coisas, só que está faltando essa parte de mão de obra. Hoje as pessoas não querem começar, hoje acho que é muito burocracia para você tentar pôr uma pessoa para começar, porque assim, muitas pessoas, às vezes eu sou um exemplo disso, tá? Eu sempre gostei de pôr a mão na massa, nunca gostei muito de estudar. Tanto que eu fui fazer uma faculdade, eu fiz uma faculdade depois que eu vim para cá, né? Eu voltei, só que eu não queria todo dia, eu fiz uma faculdade online. Porque eu falei, eu preciso ter pelo menos uma formação, uma faculdade, mas assim, que seja online. E fiz, você entendeu? Não discrimino, só que se eu falar para você, minha faculdade me fez eu uma outra pessoa, não. Faculdade é algo a mais que eu tenho. O que me fez outra pessoa foi o meu dia a dia. Experiência, né? O trabalho... Mas é lógico, é importante estudar. Eu pego no pé do meu filho, tem que estudar, tem que fazer, para a gente ter algo a mais, para a gente ser diferente de outras pessoas. Essa é a verdade. Então, você tendo estudo e você sabendo, você tem uma diferença, você sai na frente. Então, aí a gente fala, a mão de obra hoje está muito precária. As pessoas só querem saber, às vezes, de o que vai ganhar, o que vai fazer, quanto vai ganhar. Normalmente é só o quanto vai ganhar, não o que vai fazer. Exatamente. Não querem aprender. Difícil. Não querem aprender. Então a pessoa não tem paciência de começar ali de baixo para começar a crescer. Não, ela já quer começar do meio para cima. E isso em toda a área, maioria das áreas, né? Com outros convidados, né, que vieram aqui também, surgiu exatamente esse mesmo assunto, né? Como que a sociedade atual, e talvez a pandemia tenha acelerado um pouco isso mesmo, está vivendo um momento de imediatismo, né? Isso, porque, muito. Você pegando aí a história da BAP, são quase 40 anos. Sim. Não é uma empresa que acabou de surgir e também não passou por todo esse período
vivenciando só coisas boas, né? Sim, Tiveram sim. muitos eventos que realmente vocês poderiam ter desistido ali diante de algum deles, né? Sim, nos momentos, é o que eu falei, né? Você, na época boa, quando tá tudo bem, é tudo uma maravilha. Isso é fácil. Eu falo assim, é fácil. Mas o problema é você encarar as dificuldades Encarar as e ter dificuldades, a persistência. pensar em como resolver o Mas eu acho que problema. assim, né? A persistência é quando você acredita no que você faz. Sim, E tem acho que esse as ponto. pessoas, às vezes, porque é o que eu sempre falo, né? Hoje existe várias maneiras de você investir, tá? Tem muitos investidores aí. E é o que eu sempre... Até uma pessoa me perguntou esses tempos, né? Virou, falou que ia vender umas terras, pessoa já de idade, e queria comprar umas máquinas para trabalhar. Fiquei sabendo que dá dinheiro. Falou, não é bem assim. Tudo dá dinheiro desde que é bem feito. Não precisa ser na parte de máquinas, não precisa ser na área de informática. Desde que você conheça do seu negócio, do que você está fazendo, dá dinheiro. Não adianta eu virar e falar assim que eu vou comprar, não é meu ramo, tá? Eu vou lá, eu vou comprar uma casa que dá dinheiro. Depende. Às vezes se eu comprar ela barata, tá? Fora do preço e saber que ela vale mais. Só que para mim saber que se ela vale mais ou menos, eu preciso de uma pessoa que conhece. Então eu preciso de um corretor, de um cara, você conhece aqui quanto que vale, você está entendendo? Você cria uma certa experiência. Então acho que assim, tudo que você faça, o que você gosta, você faça bem feito, isso pode ser que te dê um retorno. E eu acho que o que confunde um pouco as pessoas é que talvez fique uma ideia, assim, uma visão de que, conseguiu, mas não precisou trabalhar. Só que tem muito trabalho envolvido ali todo dia para você conseguir ganhar esse Você dinheiro. sabe que tem um amigo meu uma vez falou isso aí, né? Falou, você ganhou de mão beijada do teu pai, né? Eu falo, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje eu devo ao meu pai, Ele tá? começou, Ele de começou. fato, né? Não. Eu falo, realmente, meu pai já tinha uma estrutura, isso era bacana, já tinha uma experiência no mercado enorme, clientes. Só que algum dia que eu falei, cara, você começar do zero é uma coisa, você começar do menos, você não sabe o tanto que é difícil. Então, ao mesmo tempo que meu pai tinha essa parte de cliente, experiência, eu comecei, tá? Uma empresa devendo, tá? Sem capital. O que eu tinha era um pouco de clientes, sem confiança. E você resgatar tudo isso é muito É difícil. trabalhoso, né? Sim, é trabalhoso porque até a gente, tá? Até a gente. Você vai, às vezes, num lugar comprar que você sabe que, às vezes, você fica na dúvida. O cara falou, será que eu posso comprar ali? Será que a pessoa vai entregar? Será que a pessoa vai fazer? Então, para você adquirir essa confiança, você tem que honrar com o que você fala. E a pessoa tem que acreditar. Então, você tem que saber vender seu pão. E a gente conseguiu, graças a Deus, a gente veio no mercado e veio batalhando e veio fazendo. Foi aí que a gente deu essa mudança, essa chave com ferramentas que a gente precisa, com cada um na sua, porque eu falo que tudo na vida é tipo assim, existem engrenagens, né? Isso. Não pode faltar uma engrenagem ali porque as outras não rodam. Então, se você, cada um na sua ali, tendo uma engrenagem, o negócio começa a rodar, fica mais leve e vai fluindo normalmente. Exatamente. E você contou, né, que você chegou então até a Alfa através da indicação do escritório que vocês tinham na época. Isso. E como que foi assim, né, essa decisão? Não, a gente precisa fechar e a gente vai fechar com a Alfa. É que foi assim, é o que eu tava falando para você. A gente tava o sistema lá nosso. Meu irmão na época tinha um sistema muito antigo, tá? Era a época de até, sei lá, falava o DOS. Provavelmente. Uma coisa no DOS lá, um sistema muito antigo. Não que eu me lembre, né? Isso aí foi muito antes, né? Não, mas assim, uma coisa muito antiga que só controlava estoque, não controlava a parte financeira. E uma coisa é atrelada à outra. É a mesma coisa, você precisa saber o custo real da sua peça, você precisa saber por quanto que ela está chegando. E quando a gente imaginar isso,
é uma coisa, a gente tem uma noção, mas ele não te dá um real valor, você entendeu? Sem você ter o quê? Sem você ter um sistema. Foi quando eu apresentei isso aí na época pro Sebastião, eu tô com isso aqui, tal, meu custo, não, teu custo, mas é exato isso? Não, não é. Não sei, não consigo calcular, eu imagino que seja isso. Não, então, foi que apresentou. Aí a Alfa veio, a gente explicou mais ou menos o que era nosso trabalho ali, eles apresentaram, a gente sentou, onde que ele falou, você vai entrar aqui com o custo da mercadoria, você vai dar entrada nessa nota, aqui já vai ter a parte de imposto, vai ter a parte de frete, você vai jogar a tua porcentagem para a hora que você consultar o teu custo da peça, na verdade, não é esse próximo aqui, para você saber qual a margem que você quer trabalhar e você saber seu custo final. E foi que, tudo muito complexo, né? Para quem fazia só a conta de mais e menos. Mas a gente veio se adaptando, veio tendo no começo várias reuniões, se alinhando, alimentando o sistema, entendendo o sistema, e hoje eu falo que é mais um funcionário da empresa, né? Verdade. Esse é um outro funcionário igual a gente, proprietário, que não pode faltar. Não pode faltar. Porque através dele a gente puxa tudo, a gente tem tudo isso, né? O que eu falo, eu faço, a gente faz eu tenho alguns relatórios mensais lá que eu faço, principalmente os anuais, o que gastou com isso, o que gastou com aquilo, para a gente fazer um balancete para o próximo ano, o que a gente pode melhorar. E através de você alimentando o sistema, você tem tudo isso. Então, isso te facilita mais. A tecnologia, cada vez mais, nessa parte facilita. A gente precisa disso. Então, você fazendo tudo isso, você vai ter uma diretriz mais fácil para você ir administrando. Com isso, me sobra um pouco mais de tempo, às vezes, porque é o que eu falei, para você correr atrás de um cliente, para você ter algumas outras coisas. Nesse começo de ano, eu tive uma visita lá com o pessoal da Alfa, a gente teve uma conversa super bacana em algumas coisas de melhoria. Eles entenderam algumas necessidades que eu precisava, coisas que o sistema até tinha, mas é o que eu falei, a gente vai também se acomodando um pouco, tá? A gente fica um pouco, muito, às vezes, na mesmice em algumas coisas, acostuma, e eu estava precisando de algumas outras coisas, e a gente marcou uma reunião lá, não, mas isso tem. Eu falei, nossa, então vai me facilitar mais uns 20%, e eu nem sabia. E essa parceria vem de anos aí também. Desde 2006? Desde 2006, 5 ou 6, eu preciso, mas é mais ou menos isso aí. Então, a Alfa tinha mais ou menos 3 ou 4 anos. Eu lembro que a Alfa... 20, então. Quase 20, tá com uns 18 por aí anos junto com a Alfa. Eu falo ainda, eu brinco com eles, falo, eu sou um dos pioneiros aqui também, vocês têm que me tratar bem. Verdade, né? Muito justo. Eu lembro que acho que a Alfa, na época, não sei, a primeira vez era ali na rua do... Não sei se era em frente ao Cebolão, acho que foi ali. Foi o último lugar antes de ir para o prédio novo, foi em frente ao Cebolão. Tá, mas aqui antes do Morro Azul... acho que teve na São Domingos. Então, acho que foi na na São Domingos, eu acho que começou. Depois aqui no Morro Azul, não lembro. Aí eu ia bastante lá, às vezes frente ao Cebolão. Depois o pessoal veio para cá, né? Isso, acho que foi 2019 que mudou para o prédio novo. Então, assim, já tem uma longa trajetória aí com a Alfa, né? Sim, uma longa trajetória. Pelo que você colocou, me parece que o grande diferencial, assim, que realmente foi um impacto que ajudou muito a empresa foi essa questão do controle financeiro. Sim. Hoje na empresa tudo, eu falo assim, você tem que ter uma certa administração, principalmente financeiramente, né? E para você ter financeiramente, antigamente se usava papel e caneta, né? Os mais antigos, mas é o que eu falo, caderninho, o livro caixa. Né? Eu tenho um livro caixa guardado até hoje, faz mais de 20 anos. Eu guardo essas coisas, eu gosto de guardar essas coisas, fica lá como recordação, né?
E eu falo assim, essas tecnologias, principalmente sistema, alfa, isso aí vem tudo para agregar. Eu acho que cada vez mais vai modernizando, tem umas coisas que eu já venho pensando para o futuro, para poder também fazer, investir um pouco mais em relação a isso. Eu acho que até o pessoal da Alfa me passou algumas coisas a mais, eu acho que vai ser muito útil e a gente vai aumentar um pouco essa parceria aí, se Deus quiser. Isso é bom. E assim, se a gente pegar essa trajetória da evolução tecnológica, né? Hoje a gente não consegue mais ficar fora, né? Desse universo da tecnologia, né? E o sistema também vai acompanhar essa evolução. Sim, sim. Acho que assim, né? Quem, principalmente, vamos para a Alfa aí, tá? Que mexe, eles diretamente mexem com a tecnologia, né? Então eles têm que estar sempre em evolução. Sempre. Principalmente o mercado hoje, a evolução é muito grande, principalmente nessa área de sistema. Não adianta, muito rápido, né? Não adianta a Alfa ficar nessa, se ela montar um sistema e parar ali, que ela vai ficar para trás. Então ela tem que ter, tanto que é o que eu comentei com você dessa parceria que a gente pode estar aumentando aí para algumas coisas novas que a Alfa vem fazendo. E eu acho que vai ser bacana pra caramba pra gente poder também entrar nesse mercado aí, que a gente também precisa de algumas evoluções, você entendeu? Então, tecnologia não pode faltar. Acho que a própria evolução, né, da sociedade acaba exigindo que a gente se adapte, né, a nova realidade, né? Nova realidade. Isso assim como aconteceu na pandemia, que aí a gente ficou um pouco mais amigo, né, dessas coisas online, essas coisas todas. Então a gente vai se adaptando ao longo do tempo. Não, exatamente. E interessante, né, ao longo desses quase 20 anos aí, né, que você é cliente da Alfa, você saber que você chegou num ponto e tem uma visão para a empresa que o sistema vai conseguir te acompanhar também, né? Sim, não, exatamente. Vamos supor, a Alfa está bem mais além da gente. A gente que precisa tentar um pouco acompanhar, eu falo, né? Porque as novidades vêm acontecendo. Eu acho que é o que eu falei da última vez que eu tive lá. A Alfa já está acompanhando, apesar das vezes a gente nem tá sabendo tanta coisa assim, porque você foca às vezes no trabalho, mas a Alfa já tem tudo o que eu imaginava para uma coisa logo na frente. Você entendeu? Então é uma coisa, peraí, então é um sistema completo onde que eu posso estar aprimorando cada vez mais. Isso. É uma prova, assim, do que o que a gente fala é verdade, né? Mudou algum processo na sua empresa, ou de repente você está vivendo uma nova realidade. Você não precisa trocar de sistema, você já consegue adaptar, né, para a sua realidade ali. Então, o sistema vai se adaptar ao cliente e não o cliente se adaptar ao sistema, na verdade. Né? Você não tem que se encaixar naquilo que está pronto. É possível criar uma coisa nova, se for o caso, para te atender ali no dia a dia. Não, né? Exatamente. É o que eu falei. Às vezes como eu tinha comentado, né? Quando eu fiz a visita lá, que foram me apresentar algumas coisas que eu precisava, que o sistema não é da maneira que eu imaginava. Porém, é do que eu estava querendo. Mas, assim, era uma coisa que do jeito que já estava no sistema, já tinha no sistema, já me facilitaria muito. Funciona. Aí eu falei, não, dá para fazer isso e adaptar e ficar do jeito que eu queria. Então, exatamente. Né? Um bom resultado. Exatamente. Bom, né? E Anderson, conta pra gente, como que as pessoas fazem para entrar em contato com a BAP? Onde que está a BAP? Telefone, endereço? A BAP é localizada aqui em Mococa, né, na Rua Canadá, 351, ali próximo a Eletrô. A gente tem o contato de WhatsApp, depois eu te falo de cabeça. Eu coloco na descrição do vídeo também. A gente tem o contato físico, e-mail, rede social. A gente está começando a trabalhar um pouquinho, que é uma das coisas que a gente quer evoluir um pouco, porque não adianta eu virar e falar assim que é um mercado que não... O mercado não... o meu serviço não precisa do mercado. Não, da parte, precisa. Rede social hoje. Hoje eu falo... a gente ficar fora, né? Exatamente. Eu acho que a rede social hoje é importante por tudo. Apesar que as pessoas, a maioria das pessoas vê muito a rede social como uma coisa muito particular, muito só para ela,
Não, eu acho que a rede social hoje ela é muito importante, principalmente para você divulgar uma Comunicação. Né? Igual você comunicação. falou do anúncio no jornal, né? Hoje a gente faz o Exa- anúncio nas redes sociais. exatamente, exatamente. Comunica, né, através das redes Comunica. Porque as pessoas, a sociais. primeira coisa que ela vai ver, vai entrar numa rede social ali e ver. Então, não adianta você só ter, eu tenho um amigo ali, tenho uma amiga, fica acompanhando a amiga. Não, você precisa acompanhar um fornecedor, É, é uma feira, é um cliente, para ver o que ele está fazendo. Às vezes, num momento de oportunidade, eu falo assim, essas são as oportunidades que às vezes posso usar isso na minha empresa, isso. posso fazer dessa maneira. E é interessante porque mesmo quando a gente encontra, né, por exemplo, assim, eu vou fazer uma pesquisa de um determinado produto ou serviço que eu estou precisando aqui em Mococa. Isso. E aí eu vou lá no Google e eu acho. Aí a gente vai para o Instagram para ver como que, né, se tem Isso. foto, o que Ex- tem ali, se é o que eu estou precisando mesmo, para depois entrar em contato, Exato, né? é mais ou menos por aí mesmo. É o que eu tava até comentando. A gente não tinha rede social, nada da BAP ainda. Vai fazer uns 10 dias a gente começou a colocar. No Instagram lá é BAP Tratores, tá? Isso aí acho que no Facebook também tá, mas a gente está alimentando um pouco o conteúdo devagar, que não é tanto a nossa prática isso, mas a gente já vai correr atrás também de um parceiro para isso, para cuidar, que hoje tem pessoas que cuidam disso, eu acho muito interessante essa organização e essa divulgação, e que essas coisas só vêm a agregar, eu acredito eu. Sim, Até o que eu falo, a tecnologia só vem para poder ajudar e a gente tem que estar ali preparado para poder fazer as coisas. exato. Então, Então, quem precisar pode visitar pessoalmente, pode entrar em contato pelo WhatsApp que vai ficar aqui na descrição do vídeo e a acessar rede, as redes sociais. isso, pode entrar, @baptratores. pode acessar as redes sociais aí que logo a gente tem mais novidades aí. Isso aí. Por enquanto estamos um pouco amador, tá? Mas a gente vai estar melhorando, Mas é pode ficar assim que a tranquilo. gente começa, né? A gente Sim, tem que sim, é começar. que é a primeira que eu ainda até comentei, até eu falei, vamos criar logo uma para começar e depois a gente vai se aprimorando, né? Exatamente. Então é isso que a gente Todo vem começo fazendo. é assim, né? A Todo gente vai começo. de pouquinho, né, Isso, Anderson? exato. Anderson, mas muito legal assim, essa sua história, toda essa sua trajetória que você construiu, né? Eu vejo que é uma história que vai servir de exemplo para muitas pessoas que vão ouvir aí o podcast, que vão assistir, Legal. porque mostra que tudo que a gente vem falando aqui realmente acontece com todo mundo, né? A gente não nasce pronto. Sim. A gente vai se formando ao longo da vida. Todo dia a gente tem a aprender, né? Com tudo na vida, né? E as empresas também, elas não Sim, nascem principalmente. prontas, né? Isso. Então, assim, todos os dias a gente faz uma construção aí da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, né? Espero que seja aí mais um incentivo, principalmente para a Se Deus, moçada, né? se Que está Deus começando no É o mercado que eu de falo, trabalho. principalmente eu falo que eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Eu falo que eu tenho muito orgulho por tudo que a gente passou, que é o que eu falo sempre nos momentos de dificuldades que a gente cresce. Cresce, com certeza. E a gente começa às vezes a enxergar de outra maneira, amadurece, ganha experiência, tá? Vivência e você vai aprendendo a se adaptar e a fazer de tudo. Então isso é muito bom. E eu acho que assim, ninguém tem que desistir não, tem que principalmente fazer o que eu esses dias até uma coisa até de falar. Meu filho me perguntou, né? Meu filho tem 10 anos. Ô papai, o que dá dinheiro para mim quando crescer? Eu falei, dá dinheiro você fazer o que você gosta. Tudo que você faça, você gosta e acredita, isso te dá o dinheiro que você necessita. Não estou falando que você vai ficar milionário. Tomara que você fique, tá? Mas assim, nunca perca a sua essência. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer o que gosta. O que eu falei, sempre gostei da parte administrativa, então acho que isso me fortaleceu, isso me fez vontade de voltar, de querer fazer e estar sempre ali brigando, tentando fazer o melhor para poder chegar onde que a gente está aí, se Deus quiser, cada vez melhor. Isso. Eu falo que quando a gente gosta, a gente coloca a alma, né?
coloca o coração. Sim, né? coloca. Esse é o diferencial, Exatamente. né? E aí todo dia colocando um pouquinho disso, a gente consegue um retorno também, né, Anderson? E eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Por você dar essa pausa aí, né, Imagine, foi um nos prazer. compromissos na empresa, para contar, para a gente compartilhar essa história. Foi um prazer mesmo, foi super bacana estar aqui, participar, contar um pouquinho da história, coisas que eu gosto de relembrar isso, eu acho bacana, eu acho importante a gente não sair dessa origem e saber do que tudo que a gente passou, para a gente sempre estar lutando cada vez mais e sempre para frente. Isso tocando. aí, com certeza. E como forma de agradecimento, você aqui Opa, trouxe o famoso kit da Oh, Alfa. agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado. Tá bom. Pessoal, então eu vou deixar aqui os contatos da BAP Tratores na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, isso vai ajudar bastante a gente aqui também. E até o próximo Alfa Podcast. Tchau! Tchau, tchau.